contratos, sobretudo contratos de promessa, que são leoninos. São contratos que são minutados e que as pessoas assinam, muitas vezes sem estar adaptados ao caso concreto, não têm as especificidades de proteção das duas partes, muitas vezes estão só para a parte que está representada pela agência e a pessoa que vai comprar fica à mercê do que lá está escrito. Depois as pessoas, coitadas, também não têm o conhecimento suficiente para perceber se aquele contrato as protege ou não. E é normalmente assim também que eu vejo toda a estrutura que faço no toque ao alojamento local, porque é sempre uma porcentagem. É sempre, ganhamos mais os dois, ganhamos menos os dois. Sim. E acho que é muito mais, fico muito mais contente de fazer dessa maneira e muito mais, há menos risco também, quando tens as coisas asseguradas, há menos risco. Eu agora comecei a dar formação a agências imobiliárias e já dei à 121, já dei à Remax, esta semana vou dar a Sotheby's, que acho que foi a primeira vez que aprendi a dizer. Uau, que fixe! Sotheby's. Eu tipo dizia sempre Sotheby's e vou dar à Famous Group também. Já dei duas Centuries, que eles são vários, né? A maior, a mais conhecida, que é a Realty Art, pelo menos lá em baixo. Sim. E uma que é a Innovation. O que acontece? Eles vendem imóveis, ainda muitos ou quase todos vendem imóveis de alojamento local como se fosse para viver. O que eu quero dizer é, só focam-se na segunda casa. Só focam-se ser a casa de férias e não no negócio em si. E muitas pessoas que compram, não só investidores, mas mesmo as pessoas que compram como segunda casa, estão a pensar no negócio, estão a pensar na rentabilidade. Só que como eles não têm a especialização de rentabilidade, eles focam só no varanda, o normal das coisas. E o que nós fazemos muito é isso, ou seja, o que o pessoal agora faz é manda-me o link de venda do imóvel e eu dou estimativas de rentabilidade, ou seja, nós temos um prédio em que temos 4, temos outro em que temos 14. Nesses eu não dou estimativas, nesses eu dou faturações passadas, que é o mais real que nós temos. Noutros em que não temos nada na zona, ou então temos nos prédios à volta e tudo mais, já faço uma mistura entre as faturações passadas e estimativas com rentabilidade futura, com base de insights de data e obviamente os nossos números, né? E isso é que as pessoas pegam. Ok, então faz sentido comprar, não faz sentido comprar. Mas muitos negócios tipo esses, em que só se focam, era uma coisa desse género, uma moradia assim um bocadinho mais, não é bem isso, mas era um bocadinho mais complexa. Ou seja, aquilo que só ia pegar naquilo, que é Algesur, só ia pegar naquilo que a gente estivesse a olhar para o negócio e não para o número de quartos ou isto ou aquilo, tinha que ser rentabilidade, senão o valor de venda estava muito alto para o que aquilo era. Pois. E quem estava a vender estava a pensar com o coração e estava a pensar também, ok, se alguém fizer daqui um negócio, vender o vendedor, o proprietário, mas o agente imobiliário, o vendedor, não estava. Como não estava, não dava estimativa de rentabilidade, não dava nada como se fosse um negócio. Tem que ser um negócio. E aí não aumentam a percepção de valor sobre o imóvel? É como os Estados Unidos faz quando tu compras coisas. É um imóvel para rentabilizar, eles olham, que em Portugal não fazem, eles olham a rentabilidade que aquilo vai dar. O potencial de rentabilidade do imóvel. Exatamente, por isso é que dão muitos empréstimos e em Portugal é muito mais complicado de tocar isso. Mas os agentes imobiliários têm que olhar para esses imóveis e tentar dar sempre estimativa de rentabilidade, e estruturar logo a parceria com a empresa certa, que vai fazer rentabilidade, etc. Aqueles empreendimentos enormes que vendem centenas de apartamentos, eles vendem já com a estrutura de rentabilidade em cima. Com as pestanas da vida, etc., que eles constroem, já estão a dar com percentagens muito mais pequenas, mas já está. As pessoas compram, têm a rentabilidade. Quem está a comprar em volume não pode estar preocupado com 1% ou 2% de diferença. É comprar, é mais com a especulação do mercado do que é em si a rentabilidade. Mas é isso, essas pessoas têm que se focar nisso. E nós temos, por acaso, feito um bom trabalho. Este livro, foste tu que leste? Ou estava aqui e não foste tu? Não, Foste? Pronto. Este foi um dos primeiros livros que eu li. Eu li em inglês. Foi. Quando saiu, quando eu fui roubar o livro. Sim. Nem como eu li em inglês quando ainda estava meio cá. Não a aprender inglês, mas não era assim coisa. E não é um livro muito fácil de ler. Não, eu nem li tudo. Grande. É muito técnico. Mas eu gostei bastante. Eu vou remover tudo o que toca ao alojamento local daqui. Okay? Tá bem. Só para perceberes. Tinha aqui um ponto em cada alojamento local. Deixei aqui. Acho sempre piada isto. Não sei se percebeste, o podcast já começou. Muito bem, eu prefiro assim. Exato. Assim fica mais espontâneo. É exatamente isso. E como podes ver, isto foi para a rua com o meu filhote. Está tudo partido. Foi quando ele tem 6, já foi há 4 anos atrás. Levou para a rua, mas voltou, ainda anda. Nunca foi o mesmo. Pronto. Nunca mais foi o mesmo. Ainda faz serviço. Pronto, normalmente eu uso o iPad da pessoa que ajuda, que é a minha assistente, mas hoje trouxe este lá de casa. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Ainda por cima vieste do Algarve para Lisboa.
Esta semana vai ser muito interessante. Esta semana foi um objetivo de vir cá e ficar 2 dias, que depois estava a vir um bocadinho e ir embora, ficar e fazer muita coisa, aproveitar, porque isto vir de Timão para cá, só para fazer uma coisa, não é assim muito engraçado. Assim, fazer muitas coisas torna-se muito engraçado e motivante. Nós conhecemos, foi engraçado, porque nós conhecemos já fez um ano. Foi naquela formação de gestão de empresas, gestão de equipas, gestão de empresas. Sim. Já fez mais de um ano, foi por alturas de maio de 2024. E depois, coincidência, foi qualquer coisa... Pronto, depois foi Empreende Vendas também. Sim. Mas antes disso tenho a ideia que, quando vi que ias ao Empreende Vendas, ou que foi, tipo, o nome... Foi tipo... Esse é que encontrei, tipo, a gente tinha falado no WhatsApp, estávamos a tentar combinar aquele jantar que nunca aconteceu com o grupo todo, que depois toda a gente está cheia de vontade, mas depois já nada acontece. E pronto, depois acabou por ser engraçado encontrarmos os dois e sermos os dois oradores no Empreende Vendas. Este ano não foste ao Investor Talks? Não fui. O ano passado também não foste? Não, eu nunca fui ao Investor... Para o ano vou, está combinado. Até fico lá num alojamento local dos teus. Estás a ver? Para apreciar a experiência. Já fizemos um giveaway. Foi? Fizemos um giveaway muito interessante com o apartamento que nós compramos na... Conheces Portimão, mais ou menos? Mais ou menos, sim. Pronto. A Torralta, Alvor. Sim, sei. A Torralta, que é a zona da praia. Nós compramos lá um apartamento para nós este ano e aquilo é no oitavo andar com vista para o mar. Fizemos o giveaway desse, não ia estar a fazer o giveaway dos outros. E aquilo é uma vista fantástica. Para quem lá mora, mas para quem não mora aquilo é muito bonito. O Algarve é maravilhoso. Pronto, concordo. Eu gosto muito do Algarve. Sabes que eu sou alentejana. Sim. Eu sou ali de Almodóvar, portanto é Almodóvar, a portas com não sabia exatamente de onde, a minha cabeça estava tipo Beja, mas Almodóvar. A Beja é muito mais para cima. Aliás, a minha terra fica mais perto de Albufeira do que de Beja. Sim. Geralmente eu costumo carregar o carro lá em Almodóvar. Tem aqueles carregadores rápidos, costumo parar lá, ainda hoje parei. Olha, boa. Almodóvar. Na autoestrada, não é? Sim. Almodóvar. É muito perto. Sim. Aquilo é logo à saída do Algarve, quase, não é? E é excelente, porque tem ali a entrada ou a saída da autoestrada. Exatamente. Então, nós precisarmos de ir a Nós, já não estou lá, não é? Mas a minha família, se precisar de ir a um shopping, a um continente ou até mesmo a um hospital, não vai a Beja, vai a Albufeira. Fica mais perto, é mais acessível. Eu já conheci várias pessoas de Beja que eles mesmos vão ao Algarve. Sim. Eu não percebo, pronto, é mais perto provavelmente ali do que ir para Évora, não, mas para ir para Lisboa, sim. Mas muitas coisas, tipo a nível de shoppings, o exemplo era o shopping. Olha, aquilo é muito subdesenvolvido, é uma tristeza. Eu falo sempre, até nas minhas redes sociais, às vezes, apelo um bocadinho para que as pessoas investam no Alentejo, porque o Alentejo é um terreno por desbravar. Está muito subdesenvolvido e não quer dizer que não tenha potencial, ele precisa de investimento. E, por acaso, agora, desde a pandemia, melhorou porque as pessoas começaram a perceber e a valorizar o turismo tranquilo, ecológico, rural. Mas as praias fluviais também vieram ajudar bastante. Sim, também. Mas ainda assim continua a ser complexo. Olha, agora, ainda há dias a minha mãe me disse que o supermercado maior que existe em Almodóvar, que é o Pingo Doce, está em obras. Mas depois tudo o resto acabou. O mais perto é a 30 km, que é em Eurique. Ok. É em Eurique, então as pessoas para irem a Eurique, numa estrada que, enfim, não é das melhores, preferem entrar na autoestrada e em 20 minutos chegam à Albufeira. A opção é a autoestrada, exato. Estão em Albufeira, vão ao shopping, fazem as compras e voltam, mas é um bocado triste ter que fazer mais de 100 km para ir a um supermercado, não é? É também por isso que, como não tem infraestruturas, as pessoas acabam por não investir tanto. O Alentejo também é muito grande, não é? É muito grande. Ou seja, vai haver sempre pontos que vão a ser mais desenvolvidos ainda mais para o turismo e outros nem tanto. Mas, por acaso, nós temos ido bastante para o Alentejo, até porque a nível de meteorologia é muito mais... Não tens as praias, no entanto, em alturas que já não está calor noutras zonas, o Algarve é sempre uma das boas zonas também. O interior, a gente como sabemos, o Beja e Almodóvar, mas conheço normalmente Beja, quando paramos lá a caminho, é um calor que não se pode durante o verão. Né? Durante 50 o verão, graus à sombra. Pronto, acredito que um bocadinho mais para o outono continua ainda a ser bom. No Algarve às vezes já não é, e qualquer outra zona também já não é. Por isso é que estamos a aproveitar um bocadinho também, e a verdade é que é já ali, apanhando a autoestrada. É já ali. Aquela zona, por acaso, agora está com bons acessos. A nível de ferrovias, também, de alguma forma, dá para apanhar o comboio em Messinos, que já não é tão distante. Eu acho que as pessoas ainda não olharam bem ali para aquela zona, a nível de investimento. Mas é isso, tens de ter infraestrutura à volta. Porque tens só investimento e não tens infraestrutura, também não vai... Não tem.
Pronto. Mas agora cada vez, até aqui já me tem estado a aparecer pessoas que já estão a comprar montes. É um montinho alentejano, é um montinho. E daí depois nascem espaços incríveis. Isto é tudo uma questão de negócio. É fazer sentido a nível do preço de compra para o que vais lá fazer. Mas olha que já está tudo muito caro. Aí há uns 5 ou 10 anos havia lá casinhas aí a 3 tostões. Agora já não, por qualquer casinha já é uma fortuna. É que a velocidade de aumento dos preços aumentarem agora é muito mais rápido do que era anterior. Ou seja, antigamente as coisas começavam a aumentar e iam aumentando. Agora, quando parece que mal descobre o ouro, não é? Tipo, é logo assim. Estava a pensar, porque estava a conduzir para cima e uma coisa que eu gosto de fazer é, enquanto estou a conduzir, não ouvir música, não ouvi nada. Vi o caminho todo para cima sem ouvir nada. Vinha eu a conduzir, sem música, sem podcast, sem nada. Só a pensar. E estava a pensar em várias coisas e conheço pessoas, por exemplo, à volta de Beja que compram casinhas, renovam, fazem quartos e fazem muito dinheiro assim. Outra senhora que é em Espanha, numas aldeias em Espanha. Sim. E estava a pensar, ok, e tentar encontrar uma coisa tipo, à volta de Portimão, no Algarve, mas tipo longe dos centros. Já é tudo caro à mesma. É tudo caro. Já é tudo caro à mesma. Porque é o Algarve, não é Portimão ou Faro, é o Algarve. Sim. E Monchique, que era uma zona que há uns anos atrás também era um bocadinho mais barata, não é, porque aquilo foi muito, não falta melhores palavras, é dizer tipo minado, não é a palavra que eu queria usar, mas foram muitos estrangeiros por lá, porque é perto do mar, é perto das zonas, mas no entanto é fora da confusão. E tem boas vistas, como é a montanha, não é? Tem as boas vistas cá para baixo. E os preços, um bocadinho ainda mais baratos, mas mesmo assim os preços são caros. Há aquela, ok, não vamos comprar aqui, vamos comprar tipo ali ao lado. Já não, o ali ao lado continua a ser muito caro. Pronto. É muito caro. Vamos fazer aqui um parênteses. Marlice, primeiro quando eu vi o nome, obviamente pensava que era brasileiro, não é? Toda a gente acha. E as tuas feições também parecia. Para quem ainda não te conhece, como é que resumis o teu percurso até criares a Imo-Layers? Até criar a Imo-Layers foi a preparação à prova de fogo. A Imo-Layers para mim é uma prova de fogo que surgiu na minha vida quando eu achei que não estava pronta e que tive que estar. E aí percebi que afinal estava. Até à Imo-Layers eu estudei, eu vim para Lisboa com 19 anos, portanto eu era do Alentejo, vivi sempre no Alentejo. Aos 19 anos vim para estudar na faculdade, porque lá em baixo, mais uma vez, não tinha faculdades. Aliás, naquela altura havia uma faculdade em Portimão, que era privada, já não sei se era a Lusíada ou a Lusófona, uma coisa assim. Era privada, mas, bem, também a minha família não tinha condições para custear uma faculdade privada, porque nós não é que fôssemos muito pobres, mas também não tínhamos condições, não tínhamos condições financeiras para pagar uma faculdade privada. E então os meus pais conversaram com uma tia que já morava aqui na Quinta do Conde. Aqui, bem, do outro lado do rio, não é? Na Quinta do Conde. E, por especial favor, conseguiram reunir ali as condições para a minha tia me aceitar a morar com ela durante os 4 anos da faculdade e vim para a escola pública, em que pagava a propina com dificuldades. Então, foi assim que eu pude vir para Lisboa, porque na minha família nunca ninguém estudou, nunca ninguém se calhar tirou mais do que a 4ª classe, meus pais têm a 4ª classe, mas eu sempre tive muito presente que queria ser advogada, então os meus pais moveram a mundos e fundos para que eu conseguisse tirar o curso. Então vim para cá, estudei e depois de terminar a faculdade tirei pós-graduações, especialidades, fiz o meu estágio e comecei logo a trabalhar por conta própria. Portanto, eu já sou advogada a título individual desde 2018. Depois veio a pandemia, felizmente passei a pandemia muito bem, porque eu já estava a trabalhar por conta própria, pude trabalhar a partir de casa, nessa altura já tinha feito o meu primeiro investimento e até por acaso fui esperta que arranjei logo uma casa maior para poder ter uma divisão só para escritório. De maneira que quando a pandemia chegou, eu já tinha o meu escritório montado em casa, continuei a trabalhar em casa, tranquila. Lá consegui passar aquela fase toda porque, ok, desmarcaram-me as audiências, desmarcaram-me certas coisas no judicial que eu tinha, mas surgiram outras necessidades.
Porque na pandemia depois levantaram-se muitas questões com o pagamento de rendas, houve as moratórias, tivemos que fazer providências cautelares porque os tribunais fecharam, e fecharam entre aspas, só os tribunais só funcionavam para ações de natureza urgente. Então tivemos que pôr providências cautelares. Então, por um lado, houve um bloqueio de serviço, mas abriram-se outros espaços de oportunidade, que eu aproveitei, continuei a trabalhar por conta própria, tranquila. E, entretanto, em 2023, e nessa altura eu já estava especializada em Direito Imobiliário, já tinha feito 2 pós-graduações e uma outra em Direito da Família e das Sucessões, porque eu tive sempre esta visão do património, da parte patrimonial, da parte do direito no património. E a parte das sucessões vai terminar onde? Em património, em imóveis. Os divórcios vão terminar onde? Em património, em imóveis. Então, tirei essas 2 pós-graduações precisamente para unir uma área à outra. E sempre tive muito bem presente que o meu foco da minha profissão tinha que ser no imobiliário. Porque já desde a faculdade, já havia 10 anos antes, que eu pensava que queria viver da advocacia e de investimentos imobiliários. Só que quem não tem condições para pagar umas propinas, como é que vai investir em imóveis? Através do conhecimento. E foi esse o meu percurso. Investi sempre muito no conhecimento, em cursos, todos os cursos que eu podia custear eu tirei. E depois, em alturas de 2018, 2019, comecei-me a virar em exclusivo para o imobiliário. Até então tive muito tempo na área de Direito da Família, fiz muitos processos relacionados com divórcios, separações, responsabilidades parentais, crianças. Mas depois eu percebi que não era realizada a trabalhar naquela área, mudei em exclusivo para imobiliário. Em 2023 tive uma questão pessoal na minha vida que me fez querer desistir da advocacia. Portanto, eu que vim de uma história que até aos 33 anos sempre quis ser advogada e exercia a minha profissão de forma muito realizada, e naquele momento eu achei que já não tinha motivação para continuar a ser advogada. E tive ali uns meses a ponderar se deixava a advocacia. Aliás, eu decidi mesmo deixar, mas incentivada por algumas pessoas que me mostraram que ainda havia força em mim para continuar, eu achei que se fosse continuar na advocacia tinha que fazer um projeto que representasse realmente as minhas 3 paixões, que era a advocacia, mas sempre acompanhada do imobiliário e dos negócios. E é aí que nasce a Imo Lawyers. E nasce a Imo Lawyers porque na altura eu já investia, já estava integrada em algumas comunidades de investidores. Eu percebi que as pessoas naturalmente pediam-me ajuda. Olha, vou fazer aqui um contrato de arrendamento, vou fazer um contrato de promessa, vou fazer isto, Marlise, ajuda-me. E eu ia ajudando. E comecei a perceber que se essa ajuda me estava a ser pedida é porque havia uma necessidade. Assim, em jeito de brincadeira, nasceu o nome Imo Lawyers, de advogados de direito imobiliário, e a marca começou-se a estruturar. Arrendei este espaço, este escritório, que é muito maior do que aquele que eu precisava na altura. E o engraçado é que quando eu abri a Imo Lawyers, eu nunca imaginei que ela viesse a ser o que é hoje. Eu nunca pensei que no espaço de menos de 2 anos, ainda nem fizemos 2 anos, eu nunca pensei que tivesse 9 pessoas a trabalhar comigo. Eu comecei a Imo Lawyers numa ótica de eu prestar serviço jurídico para investidores. Eu, sozinha. Tinha na altura um colega, que depois seguiu outro caminho, mas era ali, era uma Imo Lawyers pequenina, eu não tinha pretensão de ter um negócio muito grande e nem me tinha preparado a nível de empresarial e de gestão de um escritório para ter a Imo Lawyers, porque toda a minha preparação foi para ser advogada a título individual, como prestadora de serviço, na linha da frente. Quando criamos um Imo Lawyers e começamos a perceber que realmente a procura é muita e que sozinha não damos conta, temos que contratar mais um advogado, mais uma advogada, depois mais uma assistente, mais outra assistente, depois faz falta mais alguém de vendas, faz falta o marketing, faz falta o contabilista, faz falta a optimização fiscal, faz falta... Então começamos a reunir a equipa, que de repente eu vi-me com uma estrutura para a qual eu não estava... não tinha o conhecimento para gerir uma equipa tão grande. Então foi aí que eu tive que ir ao Brasil, porque em Portugal fala-se muito de gestão de empresas, mas não se fala da gestão de escritórios de advogados como uma empresa. Porquê? Porque ainda existe muito aquela ótica de que o advogado é um prestador de serviços.
Mas eu aí comecei a perceber, não, o advogado não é um prestador de serviços, o advogado é um empresário. Porque, quer queiramos, quer não, dentro de portas nós temos que ter uma estrutura de uma empresa. Nós temos que ter parte comercial, temos que ter parte de apoio ao cliente, temos parte operacional, temos que ter todos os recursos humanos, temos que ter ali tudo aquilo que uma empresa tem. E em Portugal eu não tinha. Então tive de ir para o Brasil, formei-me lá a nível de gestão de escritórios. Agora em Portugal já vai havendo alguma coisa nessa área e foi assim que eu depois comecei a reestruturar aquilo que era a ideia inicial da Imo Lawyers até ao ponto que chegámos hoje. E nós hoje prestamos assessoria para proprietários que têm imóveis ou que querem proteger ou que querem resolver vicissitudes, como quem diz, problemas que o imóvel tem, proprietários ou investidores. Nós fazemos a assessoria jurídica de investidores desde que o investimento é só uma ideia até que a operação já passou à fase da rentabilidade. Obrigado. Eu ia perguntar, a pergunta seguinte era se sempre estiveste ligada ao setor imobiliário. Já percebi que não, durante algum tempo não ligada fisicamente, mas psicologicamente, ou seja, a vontade estava lá. Sempre. E depois passou a ser real. Vou-te contar uma história. Força. Eu não sei se já contei isto em algum podcast. Quando eu vim para Lisboa, aos 19 anos, como te disse, eu vim morar de favor na casa de uma tia. Fui bem tratada, graças a Deus, e devo-lhe muito e agradeço muito. Mas a minha mente andava sempre a pensar assim: eu deveria ir para Lisboa, porque quer queiramos, quer não, vir da Quinta do Conde para Lisboa todos os dias, ter que apanhar 3 transportes para cada lado, é uma luta diária. E eu passava 2 horas no caminho para cá e 2 horas no caminho para lá. Eram 4 horas de estudo por dia que eu perdia. Então eu comecei a pensar, isto aqui em Lisboa tem tantas casas, porque eu vinha de um meio tão pequeno, para teres ideia, a minha aldeia tem 200 habitantes. Tem 200 habitantes, portanto, eu nunca tinha visto tantas casas como existe em Lisboa, em que só um prédio, há prédios aí que têm mais que 200 habitantes. Mais tarde eu vim morar para um prédio aqui entre Campos, que o prédio tinha 450 habitantes. O prédio, a minha aldeia tinha 200 pessoas. Portanto, para mim foi uma coisa muito disruptiva. Eu começo a ver tantas casas e pensei, não, casas, isto tem que dar lugar a negócio. Como é que as pessoas fazem negócio no imobiliário? Aí comecei a pensar, tenho que arranjar uma forma de fazer negócio e ao mesmo tempo mudar a condição em que eu estou. E nomeadamente algo que me permita mudar-me para mais perto da faculdade. A faculdade é aqui no Campo Grande, as rendas altíssimas. Eu comecei a pensar, então e se eu arrendasse um apartamento, subarrendava os outros quartos e pagava a renda com o valor das subrendas. Isto eu não vi em lado nenhum, não estudei na altura em sítio nenhum, eu tive essa ideia. Só que uma coisa é ter a ideia, outra é passar à prática, porque obviamente era necessário, na altura até nem era a exorbitância que é agora, em que agora pedem-se várias rendas de calção, pese embora já tinha sido uma lei que proíbe isso. Mas na altura pelo menos uma renda e uma calção eu tinha que ter. Eu não tinha, né? Eu não tinha, obviamente. Eu nunca conseguia executar, mas na minha mente e em números, quer em estratégia, quer em números, fazia sentido. E foi aí que eu comecei a pensar que tudo isso são oportunidades. E a partir dessa estratégia, que é o house hacking, a partir do house hacking eu comecei a perceber que havia muitas oportunidades no imobiliário, que alguma carência económica que eu tivesse que iria ser suprida pelo imobiliário. Eu sempre tive certeza disso. Sempre tive certeza disso. E nunca fiz house hacking, até aos dias de hoje, porque entretanto fui percebendo outras estratégias de investimento, mas não tenho sombra de dúvidas que o imobiliário, para quem saiba entrar e para quem saiba navegar no imobiliário, é uma grande fonte de capital, sem dúvida nenhuma. Uma grande diferença entre nós no que toca a como é que operacionamos e fazemos as coisas, e já percebi isso uma vez estávamos a falar, e eu tenho plena noção que o handicap aí é meu, mas é o que é a versão a risco, gestão de risco e tudo mais. É que uma vez já estávamos a falar, e sei que a Ana Ribeiro também estava lá, que era os imóveis que nós temos estão todos pagos a pronto. Pronto. E eu percebo perfeitamente a alavancagem que se pode fazer se não o fizermos dessa maneira. Nós temos vocês. Diz? Vocês. Eu e a minha esposa. Sim. Sim, não és tu. Não, eu não. Eu tenho leverage máximo. Eu percebo isso. E é uma coisa que eu tenho andado
a lutar contra, e por pensar ativamente nisso, é que também me lembrei de ti para gravar este podcast, no sentido que não foi com o intuito de aprender, que é sempre também, mas é que foi com o facto de ativamente na minha cabeça estava a pensar quem são as pessoas que usam, sabem usar, não têm medo. Há várias pessoas que eu conheço e tu és uma delas que pelo menos está à vontade no que toca a esses pontos. E para estar à vontade, para não haver medo, ou pelo menos menos medo, há sempre algum, pelo menos acho eu, é preciso de conhecimento. Tudo o que for desconhecido dá medo. Pronto. Sim. Por isso percebo perfeitamente. E entrando por aí, era isso que eu queria dizer, que era eu estou a tentar ir por aí e percebo que tu já estás lá há bastante tempo e se calhar destes pontos todos que estamos a falar agora, e tu disseste o facto de estás tão dentro da parte legal, não é? Também ajuda bastante, digo eu. Sim, dá segurança. E depois, obviamente, percebeste desde o início, também deves ter as pessoas à tua volta que te deram com segurança no que toca aos empréstimos. Eu digo que sempre todos nós temos mini traumas de infância. Os meus foram alguns que me deixaram um bocadinho mais reticente no que toca em empréstimos, e outras pessoas já conseguiram superar. Eu vou superando aos poucos, mas queria começar a fazer mais empréstimos, porque neste caso o empréstimo que temos é a casa onde nós moramos, não é? Sim. Mas no que toca ao investimento não temos. Eu estou a falar contigo por isto porquê? Porque de certeza que conheces outras pessoas que também têm um bocado de aversão ao crédito, ao risco, do geral. Normalmente, quando apanhas essas pessoas, que às vezes até podem ser teus clientes, acredito que quando vão falar contigo já tem uma mente um bocadinho mais aberta no que toca a isso, mas mesmo assim, tu se calhar de certeza que eles estão a pensar 5 e tu estás a pensar 15, não é? Ou seja, dá para puxares mais ainda e de repente eles começam a tremer um bocadinho. Fala um bocadinho sobre isso, porque acho que para mim esse ponto é fascinante, porque vai-me tocar de certeza. E eu aos poucos estou-me a tentar moldar no que toca a isso, por isso pudeste tipo... Eu não te dando nenhum exemplo específico, tu se calhar até podes usar algum exemplo passado que te lembres. Fala um bocadinho sobre como é que se calhar tu vês isso, ou seja, na tua cabeça, tipo, é fácil porque vês desta maneira, mas também já tiveste esta situação com estas pessoas e depois tive que explicar a elas de outra maneira. Fala um bocadinho só sobre o assunto para ver se eu também vai-me interiorizando. Sim, bem, eu não tenho medo de crédito, mas eu devo dizer uma coisa. Eu vim de um meio familiar em que as pessoas não recorriam a crédito. Devo dizer que o meu pai, por exemplo, ele tinha um medo de crédito que não imaginas. Eu recordo-me perfeitamente, o sonho da minha mãe era ter um apartamento no Algarve. E foi sempre uma luta lá em casa, porque o meu pai não queria pedir crédito. E coitados, poupanças, não era possível conseguir-se comprar um apartamento no Algarve. Se bem que na altura um apartamento no Algarve era 9 mil contos. Quer dizer, agora então, se na altura já não era, agora então... Eu lembro-me de ser miúda e ainda chegámos a ir ver uns apartamentos lá em Albufeira que eram 9 mil contos, na altura. E recordo-me da minha mãe dizer assim, então mas nós pedimos um empréstimo também há poucos anos pagamos, porque eles tinham uma poupancinha e só lhes faltava, sei lá, 2 ou 3 ou 4 mil contos, uma coisa assim. E o meu pai não quis. Ele disse, não, créditos não. Então, eu poderia ter vivido precisamente com esse handicap, com esse modelo financeiro de créditos não. Só que, primeiro, eu não tinha sequer poupança, eu não tinha nada. Então, se não fosse com crédito, eu não ia a lado nenhum. Tanto que o primeiro imóvel que eu adquiri, que foi em 2019, foi para a habitação própria, porque... Lá está, eu não era daqui. Primeiro tive 4 anos na casa da minha tia, depois estive a dividir casa com outras raparigas, portanto elas na faculdade eu já tinha saído, mas estava lá a arrendar um quarto na casa, era um T5, portanto eu tive essa experiência, durante 6 anos estive numa casa partilhada, o que só me fez bem, foi muito bom perceber como é que se vive assim em comunidade, digamos assim, foi muito bom. E depois de 10 anos em Lisboa eu já queria a minha casinha. Só que como? Porque em Lisboa então era para esquecer. Na periferia também não era fácil, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu meti um plano na cabeça, eu pensei, vou pedir ao banco, mas tenho que reunir o valor suficiente para a entrada. Então comecei, e isso fez com que eu tivesse que me despedir do escritório onde eu estava a trabalhar antes, porque era um sítio onde eu adorava trabalhar, mas onde não era bem remunerado, eu tive que me despedir e fiquei a trabalhar por conta própria. E durante aí um ano e meio mais ou menos, eu trabalhava de dia e de noite e não gastava o que ganhava.
Eu mantive o meu estilo de vida no mínimo, porque, coitada, era onde eu tinha que estar, porque não tinha meios, mas assim que passei a ter mais meios, eu não aumentei o meu estilo de vida. Se eu continuava a fazer a minha vida, e na altura eu lembro-me bem, eu pagava renda, fazia alimentação, todas as minhas despesas por 600 euros mês. Eu continuei a viver dentro daqueles 600 euros, mesmo que faturasse 6 ou 7 vezes mais. E guardava, e guardava, e guardava. Ao final do ano eu tinha o suficiente para comprar uma casa na periferia. Se eu poderia comprar uma casa melhorzinha, mais remodelada, mais recente, podia. Mas eu não quis. Eu pensei, eu vou comprar uma casa mais barata que puder, para pedir o valor ao banco mais baixo que puder, para dar a entrada mais baixa que puder. Para quê? Não é com medo de ficar alavancada. É para não ficar tão alavancada que isso me impossibilite de comprar a segunda. Porque enquanto algumas pessoas querem ter uma casa e pronto, moram, já têm uma casa para morar pronto, eu já sabia que ia para a segunda. Porque o meu objetivo era investir. Então quem quer investir não pode ficar numa primeira onde vai morar, porque se vai morar já não é um ativo, é um passivo. Por acaso tive uma sorte, que eu consegui comprar um apartamento na Margem Sul, na Amora, mas é um apartamento que tem utilização exclusiva do sótão. Então é um terceiro andar, que é um T3, no andar de baixo, depois tem uma escadinha em caracol, péssima, by the way, aquelas escadinhas em ferro. Eu odeio essa. Eu também odeio, mas pronto, não interessa. Levar com coisas na mão, então... E lá em cima tem mais 3 quartos e outra casa de banho. Então aquilo é um T6. Pronto. Eu comprei muito barato em 2019, onde toda a gente dizia, não compres que isto vai baixar. Mentira. 3 meses depois rebentou a pandemia, se eu não tivesse comprado eu estava bem amanhada, como se diz na minha terra. Uhum. Então, aí eu pedi um crédito baixinho, tinha uma prestação de 220 euros, mês, pagava a minha prestação. E agora tu perguntas, mas amortizaste? Não amortizei. Eu pagava o mínimo indispensável. Pagava os 220 euros mês. 215, minto. Era 215. Pagava os meus 215 euros por mês. E tudo o resto que eu faturava, eu guardava. Agora perguntas, se eu aumentei o meu estilo de vida aí? Também não. Eu não tinha carro. Aí pergunta. Não comprei carro. Primeiro comprei casa. Comprei uma casa qualquer, era na Margem Sul, mas a única coisa que eu me preocupei era se tinha autocarro perto. E tinha autocarro na rua, que dava para chegar à estação do comboio e apanhar o Fairtax para o centro de Lisboa. Pronto, não quis saber mais nada. A prestação era baixinha, era o que eu queria. Pronto. Comprei a casinha, mantive o estilo de vida, baixinho, não amortizei nada, não comprei carro para não aumentar custos. Já sabia, se tivesse carro ia ter que pagar todas as despesas inerentes ao carro, ia ter que pagar a ponte 25 de Abril, então comprei só tirava o passezinho mensal, depois saiu o passe a 40 euros, que é mel. Então, assim vivi a minha vida. Ainda apresentavas como despesa, se calhar, não? Já estavas em conta própria? Estava por conta própria, sim, ainda punha como despesa. Exatamente. Um ano depois comprei outra, a pronto pagamento. Um ano depois. Agora... Que casa foi? Se foi um apartamento, 100 e tal mil euros? Não, foi uma ruína de 14 mil euros, mas paguei a pronto pagamento. Fiz-lhe uma obra e vendi. Tive o dobro do lucro. A partir daí, já ninguém me agarrou. E agora se eu continuo alavancada, sim, porquê? Porque aquela casa que eu comprei lá atrás, em 2019, por um valor baixo, às tantas eu tinha uma dívida baixa. E se eu tinha uma dívida baixa... Foi apenas questão de aumentar os rendimentos declarados e conseguir mais financiamentos. E hoje em dia, sempre que tenho uma margem disponível, eu financio. Sempre, sempre, sempre. Não tenho medo. E não tenho medo porquê? É só pelo conhecimento jurídico? Não. É o conhecimento jurídico e o estratégico. E é também saber muito bem os passos que se está a dar. Eu não me alavanco assim gratuitamente sem motivo, para um imóvel que eu acho que não vai dar ROI. Eu tenho que analisar muito bem qual é o investimento, tenho que perceber se aquilo faz sentido na minha estrutura e no meu plano de investimento a curto e a longo prazo e só depois é que me financio. Porque eu acho que as pessoas têm medo de se alavancarem, de irem à banca. Não é o teu caso, mas o teu caso será outro, a gente depois já faz terapia nesse sentido. Mas as pessoas às vezes têm medo da banca porque estão a comprar passivos. Estão a alavancar-se para comprar passivos. Eu só me alavanco para comprar ativos. Até aquela minha casa de 2019, hoje em dia já não é um passivo porque eu já não moro lá. Eu já não moro lá, a casa está a render, a casa está-se a pagar ela própria e ainda me sobra dinheiro para pagar a outra onde eu moro. Mas com a quantidade de cortes que têm,
podias ter decidido logo que ia deixar de ser passivo. Sim, na altura Pronto, não. queria... Eu morei lá 4 anos e meio, depois mudei para cá. Há bocado, 2 pontos. Há bocado tu estavas a falar, e cada vez que falo com mais pessoas, mais eu percebo isto, que é que é o custo, a qualidade de vida que nós aceitamos ter para conseguir alavancar, ou seja, acelerar o futuro. Não é? E no dia estava a falar com o Pimenta e agora contigo e com outras pessoas que falam, é tudo isso, que é... E o erro, ou seja, o inverso disto é o que acontece à maior parte das pessoas. Isto parece um bocado estranho dizer isto, mas é verdade. Que é, mal ganham mais um bocadinho, vão gastar. Mal ganham mais um bocadinho, vão gastar. É gastar. E torna-se complicado. E o problema, sempre, por isso que eu perguntei em relação ao carro. Muitas vezes o problema é o carro. É o empréstimo do carro. Quando nós fomos comprar o nosso primeiro apartamento, que por acaso foi com um empréstimo, já vendemos, que quando fui comprar a intermediadora de crédito, neste caso era a dona da imobiliária também, eles faziam crédito, na altura acho que ainda faziam, mas estavam a tratar das coisas para enviar para o crédito, ela disse, logo instantâneo foi do género, pois o problema aqui é o carro. E eu, qual carro? O carro que tu tens. Está bem, mas está pago. Eu não comprei o carro, mas foi a pronto. Não foi em empréstimo. Ok, está certo. Porquê? Porque todas as pessoas chegavam ao pé dela, quando tinham um carro, com a minha idade, era um empréstimo. E isso dificultava bastante depois o empréstimo para a habitação. Sim. Por causa da taxa de esforço. Por isso, no dia estava a falar com o Nuno e ele falou também sobre o carro e eu... É tal e qual, a maior parte das pessoas pensa no carro. E depois, que eu tenho amigos que são assim, depois não é um carrinho, é um carro. Pois. É um carro. Eu conheço perfeitamente que depois estavam com dificuldades mais tarde de habitação, porque tinham um carro. Não era um carro carrão, mas era um carro novo. Pois. Todo o carro novo, ou seja, saído do stand novo, é o caro. Claro. Não é? Seja ele qual for, isto já foi há uns anos atrás, agora tens mais baratinho, mas é caro. Depois dificultava muito, sozinho não conseguia o crédito de habitação. E eu, pronto, não quis bater mais na cabeça, que eu de vez em quando dou, sobre o assunto, que eu disse na altura, não valia a pena, não fazia sentido estarem a comprar um carro novo. Quando? Né? Quando não podem, quando não têm, quando não precisam, mas já há aquela... tentar igualar aos nossos amigos, seja o que for, parte de competição interna, há qualquer coisa ali, um bichinho que... É uma inversão de prioridades. Há um bichinho muito grande ou da parte deles que... Ou então traumas, da parte nossa. E traumas também. Isso tem a ver com... Para mim isso não faz sentido. Eu, durante estes anos todos, tive sempre o mesmo carrinho, Ford Fiesta, que eu comprei muito barato, a pronto pagamento e então tenho hoje. Portanto, porquê? Se aquilo é um carro que eu gostaria de chegar a qualquer sítio, não é? Mas eu sei que tenho aquele carro, pode não me levar onde eu quero, mas leva-me onde eu preciso, neste momento. E ter aquele carro faz com que eu não tenha dinheiro empatado noutro carro e que me impossibilite, se calhar, de comprar outras casas. Nós depois ficamos para muito mim focados. Assim. Nós depois, para o bem ou para o mal, ficamos muito focados nos imóveis, não é? Ou seja, eu já não quero gastar dinheiro em mais nada. Se me disserem, queres comprar uma mala XPTO, queres tijolos? Quero tijolos, obviamente. Obviamente que é mais para o bem do que para o mal, não é? Porque quer dizer que há aquelas pessoas que depois até têm dificuldade em gastar dinheiro em outras coisas, de aproveitar a vida noutras coisas, não é? Eu, obviamente, que quando e há bocado a parte de comprar pronto pagamento, acho que foi o Veleste outra vez perguntou-me, tipo, porquê? Não estávamos em conversa? E disse, olha, sinceramente, obviamente, que é, obviamente, a parte dos empréstimos, mas também o imobiliário não é a minha fonte de rendimento. Ou seja, o imobiliário, quando digo imobiliário, é a rentabilidade que vem dos imóveis que temos, não é esse valor que me faz ter dinheiro para comprar outras coisas. Sim. Eu já tinha outros negócios para trás. Por isso, quando eu via dinheiro parado no banco, era tal, o que é que eu vou fazer? Vou comprar isto, vou comprar... Não, vou comprar um imóvel. E como no momento não necessitava do empréstimo, em vez de comprar um imóvel melhor, não é? Comprava um que eu sabia qual era a rentabilidade, um custo mais baixo, a pronto pagamento, acabou por ser assim. Ou seja, não foi só contra empréstimos, foi uma questão de, primeiro, tenho dinheiro parado, não vou meter mais lado nenhum a não ser no imobiliário. Sim. Um bocadinho assim, não é? E outro lado, e outra questão foi essa, foi que o dinheiro entrava, eu deixava acumular um bocadinho, tipo, ok, então e agora? Então agora eu podia simplesmente fazer o que fazia sentido, que era comprar 2. Né? Ou seja, tipo, pego nisto e compro 2. Mas não. Segurança. Sim. Aqui, para está certo. Porquê? Lá está. Porque não foi o imobiliário que me deu dinheiro, foi outras coisas. Agora sim, agora com 4 e provavelmente esperemos mais, já vai ser um ciclo, né? Em que tu semeias e estás a retirar dali.
Mas pronto. Mas o que é que te Estás a ir para aí retrai? agora? Estás a ir para aí. O que é que te retrai na alavancagem bancária? É assim, é um bocadinho retrair em si, não sinto assim um medo muito grande, até porque agora já temos estabilidade para isso. Porque o medo anteriormente, os primeiros meses, era sempre o poder não pagar. Não é? Apesar de que é psicológico, porque desde que eu tive o meu primeiro imóvel, eu já tinha dinheiro para o pagar. Sim, sabes? e isso é o teu dinheiro particular, mas ainda por cima estratégico como tu és a estruturar os teus investimentos, tu sabes, é objetivo, é concreto, que cada imóvel vai gerar rendimento suficiente para se pagar a ele próprio. Sei. Mas eu também, apesar de que depois, eu sou muito positivo. Sim. Ou seja, normalmente, quando acontecer, se não formos positivos nesta vida, estamos bem tramados, não é? Sim. Pessoa, mas também olha todos os pontos. Não é? E há N coisas que podem acontecer. Sim, já a taxa de ocupação Pronto, mais mas vamos baixa, há uma falar, pandemia. ok. Antes da pandemia, nós começamos a trabalhar em janeiro de 2020, praticamente. Sim. Oferecer o serviço. Passado 3 meses veio a pandemia. Mas antes da pandemia, o exemplo de algo muito mau que eu dava, podia acontecer, por isso é que não fazíamos contratos de subarrendamento. Sim. Só trabalhávamos à porcentagem. Porquê? Porque o exemplo que eu dava de muito mau era um barco de petróleo a arrebentar ou qualquer coisa ali à costa, o pessoal estava a fazer furações ao de aço ou de seixo, na altura, de petróleo, e, tipo, ou seja, como acontece nos outros sítios, nos Estados Unidos, aqui e ali, se arrebentar alguma coisa ali, o turismo morreu. Sim. Né? O exemplo que eu dava era esse. E inicialmente era um bocadinho isso, que era do género, ok, temos dinheiro para pagar ou não? E na altura que estávamos a começar, se calhar ainda não tínhamos tipo tanto. E eu pensava, ok, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Se acontece isto, estás a dizer, ok, o turismo. Eu tenho mais confiança em estabilidade de ganhar dinheiro com o alojamento local do que tenho com rendas anuais. Pelo conhecimento já que temos no terreno. Sim. Nós temos um T2 a alugar ao ano, que o facto de ter sido lá um inquilino e passar para outro inquilino, perdi mais dinheiro ali na transição do que acontecesse em qualquer coisa no alojamento local. Porque se aquela pessoa sai, que quem tem mais experiência mexe mais rápido, mas aquela pessoa saiu a um valor, eu já não conseguia encontrar o mesmo valor, e tipo esperei 2, 3 meses para encontrar um valor um bocadinho mais baixo. Podia simplesmente ter ou aceito um valor mais baixo, ou então nada, porque aquilo perde sempre um mês. Estou errado? Não, perdes a meu ver, pelo menos um mês perdes. A meu ver, pelo menos um mês perdes. Sim. E normalmente se for o mês de agosto tendo um Algarve... Pronto, não é que neste caso estamos a falar... Exato, neste caso ao ano ainda não vai depender do mês, né? Seja qual for. Agora, esse mês perdido, a rentabilidade é muito... Perdes tipo 12%, agora estou a fazer contas, mas perdes uma porcentagem grande no que toca ao final do ano. Se tiveres os 12 meses ocupados, de repente tens um mês desocupado, sem estar lá ninguém, esse valor não está lá, porque tens sempre de fazer uma pintura aqui, uma coisinha ali, até arranjar outra pessoa. Em nosso caso, como tínhamos um valor relativamente alto, perdemos bastante. Eu dei mais estabilidade no que toca ao alojamento local, que já sei, ou seja, vai haver ocupação alta, ocupação baixa, mas já sei que no final do ano aquele imóvel vai fazer entre X e Y. E no que toca ao ano, se aquela pessoa que está cá agora está lá, decidisse sair, eu tinha perdido 2 vezes no mesmo ano. Okay. Ou seja, de repente, em vez de fazer 8%, fazia 5% ou 6% a nível de rentabilidade ao ano. Por isso, tens razão, eu conheço, já conheço o mercado e tenho um bocado de estabilidade em relação a isso, por isso é que estou mais à vontade e que espero eu estar mais à vontade no futuro de fazer investimentos. Só para teres uma ideia, eu se calhar até vou puxar um bocadinho mais do que devia, que a minha ideia já nem é comprar um imóvel tipo apartamento. Eu quero me meter nos boutique hotéis. Quero meter tipo ou seja, em vez de ser são 10. Sim. Porque a meu ver, a nível de scale... escala. Mas sim, a nível de escalar é muito mais difícil um a um. Não é? Um a um. E a logística que é, depois um está aqui, o outro está ali. Pronto. Eu tive, por coincidência, uma reunião na sexta-feira com uma pessoa que está a construir 40, é tipo um mini resort, certo? É tipo um mini resort, eles estão a construir 40, um cliente nosso passou-nos a ele e eu vou olhar aquilo como se fosse um boutique hotel. Em vez de ser na vertical, é na horizontal, que é tudo resto de chão. Já está em propriedade horizontal? Ele está... Quer dizer, não precisa de estar. Eu acho que não está. Aquilo não vai ser bem alojamento local, porque aquilo vai ter uma licença turística. A meu ver, aquilo vai ficar com uma licença turística, que é um mundo diferente para nós. E não te assusta o alojamento local estar tão dependente do poder político?
e das alterações legislativas? Eu não me assusto, quer dizer, assusta sempre, não é? Eu não me assusta no sentido em que, primeiro, não é uma coisa recente, o alojamento local em si, já existia antes do alojamento local, já existia o alojamento local, continua a funcionar, com o PS foi mais difícil e continua a funcionar, mesmo que eu digo, por exemplo, agora vem a parte da Europa, não é? Agora a Europa é que está a chegar à frente no que toca a isso. Mesmo que a Europa venha dizer alguma coisa a Portugal, o PS pode tentar ajudar e ajudar, ser amigo da Europa e fazer alguma coisa. Mas também não se pode esquecer que há 2 anos atrás e o ano passado foi a favor. Não digo a favor, mas retirou as medidas de mais habitação do PS. Para mim não era nada mais habitação, era tudo menos alojamento local. Aquelas medidas não tinham nada de alojamento local. Eu devia estar gravado, e já disse dos outras vezes, espero que esteja gravado e tenho que encontrar. Na altura eu disse, não deviam fazer, porque o que fizeram foi, quem saísse do AL, para a renda anual ficava a 0 durante 3 anos. Em vez de 28 ou 25, passava para 0. E eu disse, em vez de fazerem isso, porque é que não metem tudo a 10%? Ou 10 ou 5? Eu já não lembro porque é que eu disse, mas acho que foi 10. Faz mais sentido do que 5. Tcharam! Faz muito mais sentido. E não estava a dar formação imobiliária, a senhora disse, a broker, então e agora os 10%, as pessoas não vão querer deixar de sair do AL para pôr a renda on. E eu espero bem que para quem faz sentido, faça isso. Para nós faz todo o sentido. Quem está a ganhar mais, quem vai ganhar mais dinheiro ou vai ter um bocadinho mais de descanso no que toca a pôr ao ano e ganhar 10%, pagar 10% em vez de pagar 25%, por amor de Deus, faça isso. Porque 90 e tal % dos nossos proprietários são casas de férias. Sim. São poucos aqueles que temos como investimento puro. As pessoas vão lá uma vez por ano ou 3 vezes por ano, eles vão utilizar, eles não podem pôr ao ano. A maior parte das pessoas ia ficar fechado. Durante o ano todo iam usar só uma semana. Ou 2, vinha o filho ou o neto, mas estava fechado, porque acontece a muitos imóveis na Praia da Rocha, e sei que em muitas zonas turísticas isso acontece. Depois, há a parte só de investimento puro e simples. Temos 1 ou 2 proprietários que têm 2, 3, 4. Não é? Ok, esses percebo que podem ainda ponderar e faz sentido. Se fizer sentido para eles, está tudo certo. Agora, eu não tenho esse receio, porquê? Porque, pela mesma razão que eu disse agora, os nossos clientes, pelo menos, a maior parte deles são segunda casa. Ou seja, eles, mesmo que venham a dizer, imagina que era 0% em vez de 10%, não ia fazer sentido para eles já mesmo. Sim, sem dúvida. Porque eles iam ter que utilizar lá mesmo. Agora é assim, no que toca a ter que pagar taxas extras, que foi isso que o PS queria fazer, como o SIL, isso sim, isso é assustador, porque, a meu ver, nem legal é. As taxas extra e as autorizações do condomínio. Só isso, aqui em Lisboa, foi uma razia de alojamentos locais, porque se os vizinhos se incomodam, e sabemos que a maior parte deles incomodam-se, não é? Eu, no que toca a isso, eu percebo, quer dizer, eu não tenho uma posição feita a 100%, porque há muitas variantes no que toca a essa parte, mas, obviamente, tenho que jogar com o que eu conheço, e o que eu conheço é o Algarve, e o que eu conheço é a Praia da Rocha, Portimão e zonas envolventes. O que acontece ali é, se alguém compra um imóvel novo, um apartamento para eles num prédio em que já há AL, não venham com histórias. Sim. Se vão comprar apartamentos na Praia da Rocha, por amor de Deus, estão à espera do quê? Pois é, uma zona tipicamente turística. Pronto. Agora, se alguém compra, e eu sou a favor, se alguém compra um apartamento no meio de Portimão, uma zona completamente residencial, que querem fazer AL e depois não podem por alguma razão, é triste, porque isso tem que ficar logo definido. As pessoas estão a fazer um investimento, estão a ponderar já o futuro do que vão fazer. Ou seja, isso já devia estar muito mais... devia ser proativo o definir se é sim ou se é não. Porque se vão só dizer sim ou não depois de ser pedido, depois do imóvel estar comprado, já é muito complicado. Houve um investimento feito e de repente morreu. Agora, se quisessem definir logo, toda a gente sabia onde é comprar ou vender. Só que depois mexe com o valor muito dos imóveis também. Ou seja, pronto, quando não havia licenças, quando durante um ano qualquer coisa não havia licenças, os agentes imobiliários metiam no nome de venda, dizer, com a licença da AL, que valia 0. Não dava para passar, não é mesmo? Não dava para passar. Só que era tão forte a ideia de poderem fazer AL, e metiam lá e os preços estavam um bocadinho inflacionados. Isso depois acabou por morrer quando houve as novas licenças todas, mas eu achava super piada a isso, porque a informação era tão dispersa, era tão diferente quando falavas com várias pessoas. Por isso também acabou toda a formação, pelo menos ali na zona, que é para ver se a informação fica toda mais linear possível, para não haver uma pessoa a dizer uma coisa e outra pessoa a dizer outra coisa, senão depois, quando chega a nós, e vocês vai ser a mesma coisa, independentemente do ponto que é. Quando chega a nós, acabou
Tipo, entra na parte legal, nós temos que pedir a licença, Sim. nós temos que fazer isto. Acabou o T0 mais 1 ou o T0 mais 2, não existe, é T0. Para o alojamento local é T0, acabou. É T0. Acabou. E eu já tive situações em que os proprietários ficaram chateados com agentes imobiliários, neste caso foi um caso, porque vendeu aquilo como uma coisa e era outra. Mas nós não podíamos pedir a licença, porque nós íamos pedir a licença em nome do proprietário para ajudar, mas não podíamos fazer aquilo que lhe tinha sido dito, porque senão não dava. Que tipo de clientes é que vos procuram mais? É investidores particulares, empresas e estrangeiros? Claro que depois há empresas estrangeiras também, mas sim. Mais nacional, estrangeiro, e trabalham muito com empresas também. Exatamente, também. Bom, deve ser 50-50. A nível de particular ou empresa deve ser 50-50, com tendência de ir para as empresas. Porquê? Porque há investidores particulares que se mantêm particulares, se calhar na primeira ou na segunda operação. Porque depois, a partir da segunda, já percebem que, de facto, obtêm benefícios, nomeadamente fiscais, a constituírem uma empresa. Muitas vezes somos nós que as constituímos. Porquê? Porque conseguimos perceber que, tendo em conta as operações que aquele investidor está a desenvolver, faz sentido já assumir uma postura mais profissional, mais empresarial, nomeadamente porque conseguem ser menos tributados, ou pelo menos tributados sempre no mesmo valor, enquanto que na esfera particular está sempre indexado ao nível de IRS, ao escalão de IRS. Então, mesmo que um particular chegue com uma operação, se calhar faz aquela e na segunda já é uma empresa. Resumindo a tua pergunta, nós acabamos por lidar mais com empresas do que com investidores particulares. O investidor particular, para ser particular, ainda é um investidor muito inicial. A nível de portugueses e estrangeiros, somos mais procurados por portugueses, porque tem sido aqui o nosso mercado. Começámos a trabalhar dentro desta área de portugueses, mas curiosamente cada vez mais procurados por investidores estrangeiros. E investidores estrangeiros porquê? Porque o mercado, apesar de já não ser tão atrativo como era, se calhar há 3 ou 4 anos, para os investidores estrangeiros, nomeadamente por causa dos vistos gold, que deixaram de existir na forma que existiam antes, agora existem, mas têm outros critérios e têm que ser noutras áreas geográficas, mas os investidores estrangeiros ainda gostam muito de vir investir cá, muitos, e cada vez com outro tipo de nacionalidades. Agora cada vez está a vir mais americanos, ingleses sempre vieram, não é? Franceses, alemães, e eles quando chegam a Portugal não conhecem nada de nada, e isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque enquanto que um investidor português está em Portugal e por estar em Portugal acha que detém o conhecimento necessário para investir e consequentemente não procura acompanhamento, seja jurídico, fiscal, seja o que for, não procura, acha que está apto a fazer sozinho. Um investidor estrangeiro sabe que não pode fazer sozinho e vem procurar apoio. E, curiosamente, ou não, são esses investidores que normalmente compram imóveis mais caros, que fazem operações, se calhar, até mais complexas, mais interessantes do ponto de vista da rentabilidade, porque estão assessorados. O português não quer dizer que não faça, mas o português, se calhar, tem uma curva de rentabilidade mais demorada porque prefere fazer sozinho. E quem faz sozinho faz à mesma, mas está sujeito a outro tipo de riscos, se calhar tem alguns tropeções pelo caminho e isso reduz a rentabilidade, obviamente. Quais é que são, claro que agora vão ser diferentes no que toca ao português e ao estrangeiro, mas tu vais ver, assim, os erros mais comuns no que toca a alguém quando quer começar a comprar para investir, aqueles que aparecem mais, vamos dizer, tipo os 2 ou 3 erros que tu olhas e tu dizes, ok, tipo, não é bem assim, mais vale fazer desta maneira. Assinarem contratos sem ler. Então, nos contratos de promessa, ninguém lê contratos de promessa. Os contratos de promessa muitas vezes são feitos pelas agências. Claro que as agências, enfim, referem ter apoio jurídico e muitas têm. Não sei se têm todas e nem sei se todos os contratos passam pelo departamento jurídico. Eu vejo contratos, sobretudo contratos de promessa, que são leoninos. Isto, em linguagem corrente, o que é que quer dizer? São contratos que são minutados e que as pessoas assinam, muitas vezes sem estar adaptados ao caso concreto, não têm as especificidades de proteção das duas partes, muitas vezes estão só para a parte que está representada pela agência e a pessoa que vai comprar fica à mercê do que lá está escrito. Depois as pessoas, coitadas, também não têm o conhecimento suficiente para perceber se aquele contrato as protege ou não.
E Portugal ainda é um país de bons costumes, em que as pessoas acreditam na boa vontade dos outros, só que nem sempre acontece isso. E esse é um grande erro que eu vejo. E muitas vezes, não é uma nem duas vezes por semana, são muitas vezes, as pessoas chegam aqui já com contratos de promessa assinados, que têm cláusulas que as prejudicam ou que não as beneficiam de forma nenhuma. Eu já vi pessoas que chegaram aqui a comprar com contratos de promessa em que estavam a pensar comprar para a habitação própria e fazendo conta em pedir ali o crédito à habitação, e o imóvel nem tinha licença de habitação, tinha licença de serviços. E isso não consta no contrato de promessa. Eu já vi pessoas que foram levadas a assinar contratos de promessa por valores que nem era isso que queriam, que foram convencidos a assinar na convicção de que não haveria mais ninguém que lhes desse um valor superior, e na realidade aquilo era um imóvel que se venderia por um valor bem acima. Eu já vi coisas assim do Arco da Velha, e todas as semanas me estão a surgir coisas que eu nunca vi. E sei que na próxima semana vão surgir coisas que eu hoje ainda não imagino sequer, porque a realidade supera sempre a ficção. Mas aquela piada de já vi tudo, mas não. Já vi. Pensava que tinha visto tudo, mas não. Há sempre qualquer coisa engraçada. Somos muito... Estava a tentar arranjar a palavra, estava a pensar numa palavra que tipo, não é artistas, mas é no sentido de inventar muita coisa, e arranjamos sempre uma maneira de... As pessoas têm formas engraçadas, por essa maneira, de conseguir fazer aquilo que querem. Às vezes não aleija ninguém, a maior parte das vezes é do género, não, mas isso faz sempre assim. Faz sempre assim, sempre foi assim. E sempre foi assim, até que um dia de alguma asneira, e o meu exemplo, obviamente, que é meu, tem a ver com o alojamento local, tem a ver com a tipologia, que estávamos a falar há um bocadinho, que muita gente vende os T0s como se fossem T1s, T0 mais 1, T2 mais 1, já chegou à minha mão um T0 mais 2. Acho que já vi T0 mais 3, já vi à venda, mas não cheguei a entrar dentro dele. No entanto, já chegou um T0 mais 2, que na realidade estava assim, eu já não sei se estava a ser vendido como T0 mais 2, não, era um T1 mais 2, assim é que era. Era um T1 mais 2, mas na realidade era um T0. Ou seja, estava a ser vendido como T1 mais 2, mas ele era um T0. Aquilo era tão grande que fecharam. Só que aquilo parecia, o quarto parecia quarto, mas não era. Quer dizer, sim, não era quarto. Sim. Era tudo aberto, era tipo um estúdio enorme. Tinha a cozinha aberta, com tudo. Só que começaram a fechar, e ainda por cima os outros dois quartos nem janelas tinham, só um é que tinha janela. Quartos interiores. Um filme. Só que se fosse para a pessoa viver lá, estava tudo bem, no sentido em que não havia grandes problemas, nunca ninguém ia se chatear com nada, seja o que for. No que toca, e depois, quando mexe com uma parte de negócios ou legal, já dói. Dói. E por isso é que eu digo, mas os outros também venderam daquela maneira, mas também foi-nos vendido assim. Só que depois, assim, às vezes é sem querer, às vezes é só falta de conhecimento, outras vezes pode ser com um bocadinho de maldade, mas às vezes é difícil distinguir uma coisa da outra. Isso faz-me lembrar uma pessoa que eu conheci que tinha uma moradia e teve a ideia de dividir a moradia toda em T0s. E veio à consulta e eu expliquei, eu analisei toda a documentação e eu disse-lhe que qualquer coisa que ele tivesse que fazer ali ia sempre precisar de projeto, porque se a moradia ia ser dividida, ia dar origem a frações independentes. Para ele ter as coisas licenciadas, era preciso sempre fazer um projeto, submeter na Câmara, ter uma aprovação, constituir uma propriedade horizontal e tudo mais. Ele disse que não era preciso isso, porque o vizinho também tinha feito e já está lá há 2 ou 3 anos e nunca ninguém lhe disse nada. E ele disse que não, isso não é preciso, Acho assim. Eu soube, entretanto, que ele fez a obra e também soube, entretanto, que ele foi notificado pela Câmara Municipal, ou para retirar as edificações que tinha feito, ou então para legalizar o edificado. Agora, nós não sabemos se as edificações foram feitas respeitando o Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Porque não era preciso. Ele achou que não era preciso. Foi feito fez à vontade dele. Exatamente. Agora, tem que ser um arquiteto a dizer se aquilo realmente respeita os requisitos do RGU ou não. Porque se não respeitar, ele não consegue licenciar. Uma dúvida, quer dizer, é um ponto que é em relação a esse, que é mais ou menos, lá está, a mim aconteceu o mesmo, mas no que toca a nós, simplesmente é alguém que tinha um T1 e queria pôr um quarto fechado, neste caso passar a T2. E eu avisei logo isso, não passa na licença. Quando forem lá na altura ainda faziam licenças, vistorias, quero dizer, em Portimão
não estão a fazer vistorias já há algum tempo, e faziam, não fazem porque não conseguem, não têm mãos para fazer. E eu disse, isso não vai passar. Mas, ouça, eu às vezes não bato muito o pé. Porquê? Porque é uma coisa que já está em andamento, independentemente do que eu vou dizer ou não, ele provavelmente nem ia ter tempo de fazer a obra e era uma coisa que ia impactar muito, se eu tivesse errado, ia impactar muito da maneira que ele via o que eu estava a dizer. Por isso eu deixei o contrário. Às vezes mais vale esperar para ver, não é? Eu deixei o contrário. Eu disse, ele não concordou, e eu, então vamos ver, porque a vistoria já está marcada, é daqui a 10 dias, seja o que for, depois logo se vê, porque eles simplesmente avisam, depois têm que retirar. A parede já estava feita, ou já estava a ser feita? Estava a ser feita. Bem dito, bem feito. Passar 15 dias, tanto ele telefone a dizer, aconteceu isto. Eu, pronto, está bem, então e agora? Já mandei tirar, ou seja, porque ele tinha a hipótese, era não desistir do AEL. Não é? Não queria desistir do AEL, só que lá está, ele aqui numa casa para férias, não ia parar a ficar parada durante o resto do ano, preferiu tirar a parede, como eu já tinha dito, que era o que tinha que ser feito, e está a rentabilizar já desde há 3 anos que está assim. Aí foi do género, eu não vou debater. Se ele não estivesse a pensar em fazer a parede, seja o que for, eu vou-lhe dizer com muita força que não faça, porque depois vai dar asneira. Ali já estava a terminar de fazer a parede e eu, olha, depois logo se vê. Tem um peladuro e não sei o quê. Depois logo se vê. Pronto, bem dito, bem feito. E nós não queríamos falar da AEL, não estamos a falar... Foste tu que puxaste. Eu estava aqui caladinho no meu canto. Olha isto cortado agora como um booper, era giro. Foste tu que puxaste, eu estava aqui quietinho. Eu estava aqui por força. E imagina, há aqui mais uma outra coisa que falava e eu tipo, passa do ano. E já está aqui mais qualquer coisa. Aquilo era um ponto todo, mas agora está aqui qualquer coisa também, depois já passa. Tu não tens nada em AEL? Ainda não. Ok, então estás a ver, estamos por aí também, não é? Ainda não. Ok. A parte da herança, ou seja, obviamente que eu percebo que neste caso a herança é como se fosse um título. Sim. E estás a comprar o título que depois tem acesso aos imóveis. Como se fosse quase tipo uma empresa que é dona dos imóveis. Isso é a minha maneira de se raciocinar. Sim, são quinhões. Isso é a minha maneira. Pronto. E neste caso as pessoas normalmente não se entendem e é definido um valor e é como se estivesses a comprar. Neste caso pode ser um imóvel, só um, ou podem ser 6, e estás a comprar, porque senão eles iam ter que vender no mercado, pagar custos de depois de separação. Agentes imobiliários, advogados para depois cada um e ter o seu advogado. Para fazer depois a regularização jurídica, porque os próprios imóveis têm problemas, problemas de áreas, não estão registados, há 4 ou 5 níveis de gerações que não têm as heranças devidamente registadas. Há casas que nem estão registadas em nome de ninguém, porque antigamente fazia-se aquelas vendas de boca. Então depois no imóvel temos 1/3 que pertence a uma herança de alguém que faleceu há 100 anos, temos outro terço de uma herança que pertencia a alguém que faleceu há 70 anos. Então isto é muito complicado. É por causa disso que depois os imóveis ficam... Uma das razões pelas quais os imóveis depois ficam parados, sem ninguém mexer, é essa. Há sempre nós sabemos quando há um imóvel que está parado e alguém diz, isso é heranças, pronto. Já está. Provavelmente vai ficar ali durante muitos anos. Mas eu gosto, é precisamente esse tipo de ativos que eu... Quem depois tem um know-how... É que eu invisto, sim. É a mesma coisa que todos os outros, que é quando tens mais know-how no que toca a um assunto específico, que conseguires utilizar, tens um maior retorno. É a mesma coisa que obras. Quando pegas e vem umidade, a maior parte do consumidor final foge. Exatamente. Quem saiba resolver, aproveita, obviamente. Mesmo isso. Estamos a falar de heranças, estás a falar de coisas que não foram declaradas. A parte de heranças já não foram... Não é declarada para o nome certo. Registadas. Uma pessoa que eu conheço estava a tentar o empréstimo para os jovens. E já estava numa fase bem avançada, ou seja, já tinha um imóvel escolhido, já tinha aceito a proposta, etc. O banco, a intermediação de crédito, tudo lá já alinhado. Quando vão quase andar para a frente, percebem que alguém da família dela deixou-lhe um pedacinho pequenino de herança de uma fração, de uma coisa qualquer, lá na terrinha, não faço ideia onde é que foi. Sim. E por causa disso, ela já não podia ter esse empréstimo. Ou seja, como já tinha aquela habitação, porque a lei é clara, a lei diz que não seja proprietária de nenhum imóvel, nem nunca tinha sido. Mas neste caso era uma fração, provavelmente pequena até, porque era do avô, dizer coisa, não sei o quê, que ela nem sabia daquilo. Mas depois lá chegaram e viram, e ela teve que ir doar, vender, seja o que for, à mãe dela ou à família, para sair dela.
E eu nem sei, agora não sei como é que está, porque eu disse logo, atenção, porque isso não fica logo feito. Ou renunciar, ela podia renunciar àquela herança e pronto, ficava liberta. Eu não sei, sei que acho que ela tipo, deu à mãe, né? Ou vendeu, ou deu, ou doou, não faço ideia. Mas a velocidade que era necessária para o empréstimo a seguir, eu disse logo, que pelo menos foi o conhecimento que eu tenho, olha, vão às finanças, e porque aquilo dá uma espécie de declaração, não é uma escritura, mas há uma passagem, né? Passagem para... Vão logo atualizar isso, porque senão as finanças levam ainda semanas ou meses para atualizar a caderneta predial, ou seja, quando não saísse dela, nem ia conseguir fazer o empréstimo à mesma. Não sei como é que ficou feito, mas é um bocado... Eu percebo a lei, não é? Tá? Como tu disseste, é certinha nessa parte. Eu não fazia ideia, ela também não fazia ideia. Mas, já viste, eu digo, é um bocado lixado. Falta as melhores palavras. É verdade. É um bocado tramado, porque provavelmente ela perdeu o negócio. Provavelmente ela perdeu aquela oportunidade, aquele imóvel. Mas aí nessa situação eu também não estou completamente certa se isso deveria ser impeditivo, porque o que a lei diz é ser proprietário de algum imóvel ou ter sido. Se ela é titular de um direito de herança, ela ainda não adquiriu nada na propriedade. Ela tem um direito de herança, é diferente. Não sei, se calhar está nos de finanças. Sim, nas finanças tem que estar. Pronto, eu não sei onde é que eles vão se basear para ir buscar a informação. Mas ela não é proprietária ainda. Se ela própria não tinha noção daquilo que estava lá, foi dado o nome dela e a informação dela. Já não puseram essa exclusão na lei. Pronto, e ela provavelmente perdeu o negócio, porque o nosso agora atrasou. No momento em que atrasou, provavelmente perdeu aquela oportunidade. Sim. Por acaso não sei, tenho que perguntar como é que está. Mas pronto, no que toca à parte das heranças, e é tudo mais... Falamos de heranças e eu lembrei-me logo disso. As heranças é sempre tudo muito complexo. Nós não podemos dizer que é preto ou branco. Depende, porque varia muito com base no caso concreto. Temos sempre que analisar tudo com muito cuidado. Só que, por um lado... É um tipo de investimento que requer know-how e paciência, mas que tem resultados interessantes. E o resultado mais interessante é o efeito social, de tentar, de alguma forma, exterminar a quantidade de casas abandonadas. Sim, acho que aqui, quer dizer, lá em baixo também há, mas quando há mais volume há sempre mais problemas, não é? Por isso aqui vais ter sempre muito mais problemas. Sim, por isso é que eu lancei agora, não sei se viste lá no Instagram, eu lancei um serviço que é o Programa Legal de Reabilitação. Não, eu vi foi aquelas histórias que tu meteste e depois houve muitas histórias, que é aquela cena, como é que era? Não, foi das rendas de vitalícias. Sim. Foi das rendas vitalícias, isso vi. Que depois houve muitas pessoas a chegar à frente e isso é um problema que temos lá em baixo também. Tem muitas rendas vitalícias lá? Eu quando via aqueles contratos, que depois estão a vender os imóveis e tens contratos a 100 euros. Primeiro era quase tudo a 100 euros. E eu comecei a ver e pensei, isto foi alguma manhosice. Pensei, na minha cabeça foi logo, isto foi alguma manhosice. Na altura em que se metesses contratos a menos do que X, se calhar não pagavas não sei o quê. Sim, depois eram quase todos tipo 100 euros. Era tipo um valor tipo padrão. Esse é o primeiro. E depois lá está, eram vitalícios. E eu tipo, ok. Antes de ontem estava a ver leilões, que já há muito tempo não havia leilões, fui ver, lá, o único imóvel que estava a um preço interessante era isso, tinha um contrato lá, não era vitalício, acho eu, mas o contrato era mais uns 3 anos ainda, se não me engano. Mas depois tipo, ninguém, imagina, eu comprei, só para teres uma ideia, eu comprei um em leilão e as pessoas estavam lá. O imóvel valia na altura ou seja, compra, venda do mercado imobiliário por volta de 190, 195. Eu comprei a 156 há 2 anos, tanto. Porquê? Porque primeiro não tinha fotos, o apartamento não tinha fotos na coisa. Então compraste às cegas? Segundo, estavam pessoas no apartamento e eu consegui comprar por esse valor. Depois, porquê? Porque a maior parte das pessoas, primeiro, se tiver lá pessoas, já não compram. Segunda, não tem fotos, então muito menos. Não é? Eu arrisquei porque sabia o valor de venda, sabendo o valor de venda pelas paredes, etc., tens uma ideia. Mas depois ainda tive que esperar mais de 3 a 4 meses para as pessoas saírem de lá. Mas esse imóvel hoje vale 240. Pois. Ou 250. Ou seja, vendeste ou manteste? Ainda tenho. Valeu a pena. Mas o que toca aos leilões, muitas vezes é isso. Os imóveis, as pessoas não percebem o que acontece depois de comprarem um imóvel que esteja habitado. Que é chato. Não deixa de ser chato. E quem tem menos conhecimento ainda, que eu também não tinha, ainda mais chato é porque tu não sabes muito bem. Obviamente que tu metes o solicitador, não é? Nem o advogado, se não me engano, que é a pessoa que está à frente daquilo no que toca à parte do leilão. É o agente de execução. Agente de execução, que é um solicitador, por norma, não é? Sim. Também pode ser... Pode ser advogado também. Poderia ter sido advogado e depois, para ser agente de execução, teve que cancelar a cédula.
Pronto, mas neste caso do solicitador, Suspender a sede. ela neste caso era uma senhora, e ela tipo ajuda e faz as coisas, não sei o quê, mas há sempre uma altura de espera, há sempre uma altura que tens de fazer e depois as pessoas não saíam de lá, tivemos que fazer aquele Sim. avançar com qualquer coisa, é sempre chato. Ainda ter sido só 4 meses até nem foi mal. Exato, a questão é essa. Imagina, como nós não precisávamos do dinheiro, tipo, e foi um teste, não, foi uma experiência. Já a construção da casa foi uma experiência. Pois. Foi da gente, tipo, não foi pelo dinheiro, não foi, porque nós não ganhamos nada por aí. Nós construímos uma casa de raiz, terreno, tudo, vendemos rápido, estava tipo quase em laje, ganhamos pouco, mas ficamos com a experiência da construção. Nós queríamos ter a experiência para um dia mais tarde construir para nós e termos, se mesmo que não façamos para outras pessoas, provavelmente vamos fazer para nós. E assim ficamos com a experiência. Pois. E foi o que aconteceu no leilão também. Mas só conseguimos comprar aquele preço porque não tinha nem fotos nem pessoas que estavam lá. Pois. Os leilões hoje em dia também estão caríssimos. Pode haver gemas ainda, mas comparado com o que era uns anos atrás, quem já fazia há uns anos atrás, agora olha para aquilo e pensa, o pessoal está maluco. Sim. Mas pronto. Eu vou fazer esta pergunta e depois vamos ver se faz sentido. Quais é que são os riscos de não pensar na estrutura fiscal, sucessória e societária? Então, bem. Olha, os riscos são incontáveis. Incontáveis, porque um investidor só consegue ter segurança, previsibilidade e rentabilidade se pensar nisso tudo. Porque basta não estar a fazer o investimento na estrutura societária correta que já vai ter muitas implicações fiscais. Basta não atender a qualquer requisito, quer das finanças, quer de qualquer proteção que possa fazer, que isso depois... E aí, a falar aí do sucessório, o sucessório tem muito que se lhe diga. E isso é algo que as pessoas normalmente não acautelam, nem quando compram e nem quando constituem operações coletivas de investimento. O que é que eu quero dizer com operações coletivas de investimento? Contratos de associação em participação, parcerias, sociedades, tudo isso tem efeitos sucessórios. E, claro, que a lei rege. Mas os contratos, a maior parte das vezes, não prevê. Regimes patrimoniais de bem, então, é uma dor de cabeça, porque, se calhar, já me aconteceu fazer uma parceria com uma pessoa e depois, era uma rapariga, e depois, quando cheguei lá, obviamente, estava lá o marido, porque o marido, enfim, estavam casados. E eu não conhecia o marido, então eu fiz uma parceria, foi com aquela rapariga. Mas depois, durante toda a operação de investimento, tive o marido a interferir no negócio. Então, há toda uma planóplia de coisas que podem acontecer que têm que ser bem acauteladas. Nomeadamente, olha, neste caso, se tivéssemos feito na altura um contrato, não fizemos, foi uma parceria assim também muito espontânea, na altura não fizemos isso, mas hoje em dia isso já não acontece, porque nos meus investimentos eu já coloco especificamente onde é que estão os limites do investidor, se podem ter ingerência no negócio ou não. Então, tudo isso influencia as pessoas. Têm que pensar que um negócio é sempre específico. Não quer dizer porque A, B e C têm feito sempre assim e agora então usa-se muito, tens aí uma minuta, manda aí uma minuta de um CAEP. Pronto, eu já tenho visto minutas de CAEPs adaptadas em que nem o nome das partes estão corretas. E que, se calhar, estamos a falar de uma minuta de um apartamento e depois está a ser aplicada para um prédio que não tem nada a ver, que depois, se calhar, as frações vão ser remodeladas de diferentes formas, vão ser vendidas por diferentes preços, o negócio tem outros timings, tem outros requisitos, outros condicionamentos e depois nada disso está vertido no contrato. Então, as pessoas têm esta mania de usar minutas. Manda-me aí uma minuta. Não adianta, porque a minuta, se não estiver adaptada ao caso concreto, vai dar problema. Isso vai responder inteiramente à tua pergunta. As pessoas não podem ver que o não sei o que fez assim. Ok, o não sei o que fez assim porque se calhar aquilo era o adequado para a situação dele. Não quer dizer que seja adequado para a tua. E não prever fiscalmente, não prever do ponto de vista das empresas é meio caminho andado para tudo correr mal. E as soluções também, obviamente. Tu há bocado estavas a dar o exemplo dos CAEPs, não, sim, também dos CAEPs, mas era o facto de utilizar as minutas, de utilizarem minutas das outras coisas, parecidas. E na minha cabeça fez-me rir, fez-me lembrar uma experiência que tive na escola, em que uma copiou da outra, até o nome copiou, ou seja, o nome do teste, ela meteu o nome da outra. Estava, em vez de copiar os resultados, né, o último nome, não foi o nome completo.
Mas o último nome, ou o primeiro nome, acho que foi o primeiro nome, era o nome da outra pessoa pela qual ela copiou. Foi tão óbvio para a professora, como é óbvio, que o resto do texto estava igual e o nome então era o mesmo. Pronto, neste caso, errou ter copiado uma coisa que não era para copiar. Mas as minutas acontece muito, porque até encontras no Google e hoje em dia até no ChatGPT fazem minutas em todo o lado. Eu posso dizer que nós quando começamos, e acho que acontece a todas as pessoas que querem pagar o mínimo possível para começar um negócio, para começar uma parceria, para começar isto e aquilo, tentam ir atrás de documentos que já existem, etc. E quando começamos negócios, a maior parte deles são à base, muitas vezes, do que é que a outra pessoa já estava a fazer. Ou seja, quando queres aprender um negócio de outra pessoa, como é que aquela pessoa está a fazer, como é que eu vou fazer igual a ela, Sim, não é? mas isso não é errado. Não é errado, no entanto... Um bom ponto de partida, mas não é um ponto de partida. Tem que rapidamente perceber se está certo ou errado. Para aquela pessoa, porque pode ser diferente. E para aquele negócio, para aquele imóvel. E que as leis mudam. Porque nós, quando começamos, fomos fazer igual ao que outra pessoa. Nós tínhamos um imóvel, outra pessoa tinha 10. Então vamos fazer igual àquela pessoa está a fazer. E aprendemos muito com essa pessoa. Mas depois também temos que começar a perceber: ok, espera aí. Ela não fazia isto e legalmente é suposto fazer. Ele não fazia isto, mas legalmente é suposto fazer. E vamos adaptando. Por isso é que eu também digo, quando querem aprender, também tenham atenção com quem é que aprendem. Porque muitas vezes, ok, é uma ajuda, mas ao longo prazo, se não se adaptarem, vai ser uma desajuda. Porque depois é mais difícil mudar uma empresa quando já tens 20 pessoas do que quando tens 2. Sem dúvida. A nível de estrutura, a nível de tudo, é muito importante. Acho que é importante porque esta parte tu vais saber, porque já foi aquilo que disseste há bocadinho, que é que boas práticas recomendarias a quem tiver a investir, quem quer investir com segurança, seja através de empresas, fundos ou forma individual. Neste caso, é boas práticas, não é? É aquilo que normalmente tu olhas e pensas, isso não é assim, é assim. Boas práticas, 2 ou 3 que vêm à cabeça assim, a nível de contratos, coisas do género. Eu recomendaria 2. Primeiro, antes de se começar a investir em imóveis, investir sempre em conhecimento. Porque não raras vezes deparo-me com investidores que começaram a investir, lá está, porque viram o amigo, o primo, a fazer, e depois as pessoas são excessivamente positivas e com excessiva confiança jogam-se para a frente da batalha. Mas esqueceram-se que não fizeram a aprendizagem, se calhar, que o primo fez antes. Isso é meio caminho andado para as coisas darem errado. Se a pessoa não for investir com pelo menos um mínimo de conhecimento, vai dar errado. E quando eu digo conhecimento, é conhecimento de várias ordens. Conhecimento técnico, conhecimento de obras, conhecimento de mercado, até autoconhecimento, porque aquele investidor, seja ele de capital ou seja na versão de operador, e que usa o capital de terceiros, tem que ter um grande autoconhecimento para saber se consegue levar a cabo aquela operação. Porque o investidor operador tem o negócio todo nas mãos e tem o dinheiro das outras pessoas na mão. É uma responsabilidade muito grande. Se não tiver autoconhecimento de saber se adequa àquela estratégia de investimento, se consegue ter os meios humanos, pessoais e emocionais para concretizar aquele negócio, pode ser meio caminho andado para tudo dar errado. Quando eu falo em autoconhecimento é ter skills de negociação, ter resiliência, ter capacidade de comunicação com todos os intervenientes, com os investidores, com o proprietário, com o agente, o consultor, com o advogado, com o fiscalista, com o contabilista. Então, o operador é o cerne da operação. Se aquela pessoa não tiver conhecimento técnico, conhecimento de mercado, conhecimento jurídico, conhecimento estratégico, autoconhecimento, os investidores estão a pôr dinheiro numa pool em que o operador da pool não tem base. Então, primeiro, sempre conhecimento. E depois, mesmo tendo esse conhecimento, ainda assim é indispensável que dentro dos números do negócio estejam previstas certas verbas para remunerar decentemente os profissionais indispensáveis à operação. Quando eu digo profissionais indispensáveis, falo não só do consultor, não só do empreiteiro, falo também, se calhar, do contabilista, do fiscalista, do advogado, do solicitador e o que for. Porquê? Porque um grande erro que eu vejo, e infelizmente já vi muitas coisas más acontecerem, é que as pessoas ou pedem uma minuta emprestada de um contrato, ou então vão, de facto, ao solicitador ou ao advogado fazer o contrato, pagam aquele contrato como um ato isolado
e pronto, o contrato fica feito, eles ficam na convicção de que estão completamente seguros e se calhar não estão, porque não é por desvalor do profissional jurídico, não é isso, é que o profissional faz aquele contrato, acautela a relação jurídica dentro daquele contrato, mas a operação continua nos meses seguintes e pode acontecer alguma coisa durante a operação que torne necessário um aditamento ao contrato, que torne as coisas diferentes, que seja necessário adaptar. Há questões, se calhar, que nunca se colocaram naquela altura, nem era exigível ao profissional jurídico pensar naquilo. Na prática, ele não foi contratado para pensar dali para a frente. Tem que pensar na segurança do negócio, mas há sempre inevitabilidades que acontecem. Então, é importante ter um profissional a acompanhar toda a operação jurídica desde o início até ao fim. E um investidor que não tem esse mindset, um investidor que está fixado na ideia de poupança, é sempre alguém que está à espera de um bom resultado, ou seja, de uma colheita com base num terreno que não plantou corretamente. E às vezes para pouparem 1% ou 2%. Depois vem um consultor e leva-lhes 5%, mas o consultor paga, mas o profissional forense não paga. Então, eu acho que existe uma inversão de valores neste sentido. Acho que os investidores querem ganhar muito e ao querer ganhar, e eu acho ótimo, todos queremos ganhar muito, compreendo, defendo, mas não é possível ganhar tudo quando esse tudo os deixa desprotegidos face a inúmeros riscos. E acredita que há riscos que às vezes até nem nós conseguimos acautelar. Eu já vi coisas do Arco da Velha. No outro dia coloquei uma situação dessas no Instagram de alguém que comprou um apartamento, remodelou, quando foi vender viu que o apartamento não estava em seu nome. Portanto, há situações que acontecem, há coisas más que acontecem. E, sobretudo, quando a situação não foi bem analisada, não foi bem acompanhada, quando se monta uma operação a 12 meses e depois fica lá o operador e os investidores sem apoio jurídico. Então, são essas duas coisas que eu deixo. Primeiro, conhecimento. Segundo, assessoria dos profissionais de cada área, desde o início até o final do negócio. O tal know-how as equity é uma coisa que funciona em, não vou dizer todos, mas praticamente todos os negócios, estruturas de negócios. E é uma coisa que eu já fazia, eu fazia publicidade, anúncios online, e foi aí que eu fui buscar dinheiro. Não foi na prestação de serviços normal. Foi na percentagem do lucro da empresa, na percentagem da faturação. Às vezes o lucro é um bocadinho mais complicado, na percentagem de ad spend que foi gasto. Porque quando era só, e é aí que as pessoas veem o valor, porque quando era só a prestação de serviços, nem eu conseguia perceber aquilo que estava a acontecer, nem eles viam um grande valor, porque apesar de estarem a receber, havia uma garantia muito grande que era do género, está lá feito. Mesmo para mim, quando comecei a fazer isso, primeiro a minha accountability para aquilo, ou seja, tinha uma noção muito mais forte que tinha que dar resultados. O teu compromisso com o resultado. Compromisso, exatamente, porque senão, bola. E a verdade é que depois falta-me agora a palavra, mas tipo, o que sai daí é o retorno, mas vai-me faltar a palavra melhor, é muito maior. Desde que as coisas funcionarem como é o suposto funcionar, não é? O nosso retorno vai ser muito maior do que estás a prestar um serviço apenas. Exatamente. E o que acontece no início, como prestador de serviços, sim, é que não é só o know-how, mas sim precisamos das bases. Precisamos ter tipo o empréstimo assegurado, precisamos ter tipo o valor fixo assegurado para, para as coisas que temos. Só que depois, quando já tinha 2, 3, 4 clientes, comecei a arranjar clientes à porcentagem. Nem era simplesmente... Era uma porcentagem no valor de alguma coisa. Mas foi aí que ganhei muito mais com os outros, só que precisava dos outros para estarem a assegurar certas coisas. Mas o cobrar em percentagens será sempre a metodologia mais justa, mais democrática e mais fácil de pagar. Porquê? Porque é muito mais fácil a pessoa pagar 2% quando está em maré cheia do que pagar 1% quando está em maré vazia. Então acaba por ser bom para todas as partes. E é normalmente assim também que eu vejo toda a estrutura que faço no toque ao alojamento local, porque é sempre uma porcentagem. É sempre ganhamos mais os dois, perdemos, ganhamos menos os dois. Sim. Acho que fico muito mais contente de fazer dessa maneira e muito mais
há menos risco. Há menos risco também. Quando tens as coisas asseguradas, há menos risco. Porque senão se fizeres subarrendamento, não é? Aí é que é o risco que fica todo do lado da outra pessoa. Sim. Por isso o valor de renda tem que ser muito mais baixo. Só que às datas de hoje ninguém quer rendas baixas porque as rendas estão altas. Claro. Pronto. Isto é um assunto que eu, no dia quando dei a palestra no Investor Talks, falei bastante sobre isso, porque estava a ficar na moda o assunto subarrendamentos. Sim. E eu disse, ótimo, percebo perfeitamente, tenham muito cuidado. Pois. Tenham muito cuidado, porque depois o risco está todo do vosso lado. Depois dei outros exemplos de outras coisas mais fáceis de fazer do que subarrendamento, mas já voltamos eu estou a divagar, mas é um ponto que sempre me bateu muito, que as pessoas foquem-se em fazer a outra pessoa do outro lado crescer e crescerem com ela. Porque não é só de ganharem aquele valor fixo, nem se motivam muito para fazer o trabalho como deve ser. Não quer dizer que vai ficar mal feito, mas quer dizer que há outras coisas que, como vocês vão ganhar o mesmo, e muitas pessoas são assim, vão ganhar o mesmo fazendo uma coisa ou fazendo outra. No momento em que existe muito mais retorno para essas pessoas, o foco é diferente. O valor que outra pessoa dá a vocês é diferente também, porque eles percebem que vocês têm que fazer para ganhar, não é só ganhar, claro. Mas têm que fazer para ganhar. Eu acho que é muito importante. Com base no que vês na Imolawyers, nos clientes da Imolawyers, como é que descreves no momento atual o mercado imobiliário português? Ou seja, simplesmente focar no português, se fosses dar uma ideia, ok, o mercado imobiliário está mais ou menos assim, as pessoas veem desta maneira. E em princípio vai ser assim no futuro, isto já estou a divagar, como é óbvio. Pronto. Com base aqui nos clientes, o que eu noto é uma tendência muito grande de aumentar cada vez mais as operações de investimento coletivo. Muito mais. Cada vez há muito mais aquela sensibilidade de que 3 pessoas vão onde uma não vai. Coisa que há uns 4 ou 5 anos eu não tinha essa percepção, acho mesmo que não existia aquela ótica de parceria, de CAEP, e hoje em dia eu vejo pessoas e que me deixa muito feliz, que se juntam para fazer operações, e isso é bom. Porquê? Porque é uma iniciativa privada que está a combater os imóveis inutilizados. Porque, quer queiramos, quer não, os imóveis só permanecem inutilizados porque o poder político e a legislação não têm acompanhado, não têm encontrado soluções suficientes para pôr termo a isso. Então eu gosto de ver esta iniciativa privada de simplesmente pessoas, muitas delas até trabalhadoras por conta de outrem, que se associam para fazer operações de compra, remodelação e revenda. E cada vez mais isso está a acontecer. E começa a haver agora uma maior consciência para profissionalizar precisamente essa atividade de compra, remodelação e revenda. Aquilo que no ano passado eram particulares a querer comprar um apartamento para remodelar, hoje em dia já são empresas com método, com processos, já com investidores certos, já com uma estrutura que começam a ser verdadeiras empresas, stakeholders no mercado, que sim que fazem diferença. Há pessoas a comprar prédios inteiros e remodelar, há pessoas já a comprar terrenos para começar a construir. Isto, ou seja, o imobiliário, as operações de investimento imobiliário passaram a ser mais acessíveis a pessoas que antes só trabalhavam por conta de outrem e que agora já conseguem chegar a sítios onde, se calhar há 5 anos, só chegavam as grandes construtoras, os grandes operadores, os grandes detentores do capital, e eu acho que isso é muito democrático e muito meritocrático. E que consequências é que isto vai ter? Espero eu que comece a haver cada vez menos casas inutilizadas, porque nós hoje em dia assistimos aqui a um flagelo que é falta de habitação, por um lado, mas por outro também excesso de habitação, só que inutilizada. Não é que não haja habitação, ela existe, só que não está capaz de usar. Isso acontece no Alentejo. No Alentejo, e eu tenho acompanhado esse fenómeno social, que é pessoas como eu, da minha geração, tiveram que sair lá das aldeias para vir para a cidade estudar. Já não voltaram. Então as pessoas com quem eu lidava quando era criança já estão muito envelhecidas ou grande parte delas já faleceram. O que é que isso vai causar naquela pequena sociedade?
casas abandonadas, porque os filhos já estão nas cidades, já não querem voltar para ali, e os pais faleceram e a casa ficou fechada. Não quer dizer que não haja pessoas que gostassem de morar ali e que precisem daquela casa para morar, mas a casa não está remodelada. E as pessoas não têm mão de obra, não têm conhecimento, não têm a estrutura para remodelar. Por isso, cada vez que pequenos investidores se associam para remodelar imóveis, para conferir uma nova vida àquele imóvel, é uma oportunidade nova que surge para uma família ter um teto. Então, perguntaste-me como é que eu vejo isto. Eu vejo com muita alegria, porque se calhar uma grande construtora não iria remodelar uma casa no Alentejo, porque é um investimento pequeno, mas não quer dizer que aquela casa não seja necessária para uma família que não tem onde morar. Então temos que ser nós, os investidores mais pequenos, os investidores que não temos essa estrutura, mas que temos vontade e um sonho e algum capital para fazer uma diferença nesse setor social. Tem o carinho pela zona também. E que têm carinho pela zona. Normalmente pessoas que já lá moraram, etc, etc. Exatamente. Acaba por não ser só monetário, mas sim nostálgico e vontade de ajudar e tudo. Exatamente. Tenho visto pessoas que já, da minha geração, que já saíram das aldeias e precisaram de vir estudar para a faculdade nas cidades e agora estão a voltar para comprar as casinhas dos avós, dos tios, dos primos, da vizinha, para remodelar e vender. Eu acho isso bonito, acho isso muito bonito. Cada vez que eu chego na minha aldeia, agora, que é, para quem não sabe, é Santa Clara, a Nova, no concelho de Almodóvar, as casas estão todas vazias. Aquilo parte-me a alma, as casas estão vazias, abandonadas, claro que depois entram em deterioração, até mesmo exterior, nota-se. A aldeia está triste, tem poucas pessoas, as pessoas que têm são todas dos 50 anos para cima, as crianças que são cada vez menos, porque também a natalidade é cada vez menor. Então é uma aldeia com muito pouco investimento, mas se calhar também há investimento que as pessoas lá não têm casas para morar, têm que ir para a vila mais próxima, que é Almodóvar, Castro Verde, Ourique. E então quando eu vejo alguém da minha geração que saiu de lá há 15, 20 anos e que volta para remodelar a casa dos familiares, da avó, do avô, do vizinho, da prima, eu acho isso incrível, porque é uma nova vida que se põe ali, porque há pessoas para lá viver, não têm condições, então que sejamos nós. A nível, ia dizer a nível pessoal, mas a verdade é que a nível da Imoleiros, o que é que tu vês, como é que tu estruturas na tua cabeça a Imoleiros para daqui os próximos 2, 3 anos? Não digo 10 nem 5, mas 2, 3. Sim, a Imoleiros vai continuar a dedicar a sua prática essencialmente ao direito imobiliário e à consultoria de investimento, cada vez mais a consultoria de investimento, porque depois a Imoleiros também trabalha lado a lado com outras empresas que eu tenho, elas próprias mais de investimento direto, em que a Imoleiros é o cerne de todo o acompanhamento jurídico, burocrático, e em conjunto a Imoleiros com as outras empresas prestam assessoria a investidores imobiliários em que conseguem no nosso ecossistema ter várias soluções no sentido de lhes fornecer um serviço cada vez mais amplo. Para que tipo de investidores? Nacionais e internacionais, como eu disse. Comecei, obviamente, muito ligada aos investidores nacionais, hoje em dia cada vez mais para investidores estrangeiros, e essa será a estrutura a 2, 3 anos, cada vez mais especializada, cada vez com, aliás, atualmente as advogadas que temos estão todas a tirar pós-graduação de Direito Imobiliário, para que tenham mesmo essa formação de base, cada vez mais especializada, cada vez com mais experiência, com mais estrutura, com mais consistência e maiores resultados. Mesmo para terminar, qual foi o melhor conselho de negócios que já recebeste? Quando fazem esta pergunta, torna-se muito complicado. Foca numa coisa só. Ok. E eu acabei de dizer que não tenho só a Imoleiros, tenho outras empresas, não é? Mas eu só criei essas outras 2 empresas depois da Imoleiros já estar minimamente estruturada. Enquanto que no início eu sou uma pessoa muito empreendedora e tenho assim muitas ideias. Houve uma fase em que eu queria fazer tudo. Eu queria estruturar a Imoleiros, queria escrever um livro, queria dar formação, queria fazer palestras, queria abrir um curso, queria fazer tudo. E alguém me disse, não, Marlice, foca numa coisa só. E eu escolhi a Imoleiros. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque se eu não tivesse dedicado a minha energia ali, não éramos o que somos hoje. E
Agora que já temos uma estrutura, já temos equipa, e foi muito difícil encontrar equipa, porque também tenho um crivo apertado. Hoje as pessoas que confiaram neste projeto para trabalhar a meu lado são pessoas que foram muito selecionadas e continuam a ser selecionadas todos os dias, porque nós vivemos debaixo de fogo todos os dias. É preciso ser-se muito resiliente, estar muito alinhado com os valores da empresa e, sobretudo, com a missão e o propósito. E se não fosse esse alinhamento, também não se aguentavam aqui, porque é tudo muito difícil, é duro, é necessário muita força mental, muita persistência, resiliência. Então, elas são selecionadas, digo elas porque não é de propósito, mas somos só mulheres, por acaso, e estamos todas muito focadas para o mesmo, para o sucesso da Immo Lawyers. E foi aí que foi o virar da chave desta empresa. Quando comecei a ter a equipa alinhada e motivada, as coisas começaram a correr bem. Hoje em dia correm muito bem, temos equipa, temos processos, temos estrutura, temos todo um flow de clientes, já uma carteira de clientes já estruturada. E isto depois começa a ser, era o que eu dizia há pouco, é uma perspectiva de tratar o nosso cliente como um parceiro e ele ver o seu advogado como um parceiro também. Nós, enquanto que no primeiro ano tive muito numa perspectiva de prestadora de serviços, foi essa a minha forma de entrar no mercado de direito imobiliário, com a Immo Lawyers, que eu já estava antes, mas era a título particular, é mais fácil. Agora, quando entramos para um mercado com uma sociedade acabada de entrar, que não tem posicionamento, não tem marketing, não tem histórico, não tem experiência, é difícil. E eu comecei na ótica da prestação de serviços e hoje em dia já noto que nós estamos a trabalhar numa ótica mais de longo prazo com o nosso cliente. É isso que eu gosto. Porque era o que dizias há pouco, nós estamos focados em acrescentar valor ao nosso cliente e é isso que torna a nossa relação duradoura. Enquanto nós estivermos sempre focados no bem-estar do outro, corre sempre tudo bem, porque nós invariavelmente vamos acabar por ter também uma rentabilidade, seja ela financeira ou em equity ou no que seja. E hoje em dia os nossos clientes, para mim, acabam por ter uma importância que eu sinto que o cliente também nos devolve. E isso tem tudo a ver com a nossa forma de estar, com a nossa forma de atuar no dia-a-dia. E tive que aprender coisas que eu não queria ter aprendido, mas tive que aprender de que às vezes mais vale os clientes certos do que muitos. Então é nesse segmento que eu gosto de trabalhar. Eu não quero todo o tipo de clientes, eu tenho vontade de ajudar toda a gente e esse é um problema meu. Às vezes eu tento ajudar toda a gente, mas há pessoas que não precisam de ser ajudadas, precisam de ser ensinadas a fazer os seus negócios de uma forma que seja mais duradoura. E é aí que eu gosto de estar. Eu gosto de ajudar, eu gosto de estruturar aquele cliente para que ele possa fazer os melhores resultados. Quando eu digo estruturar, é do ponto de vista jurídico, legal, estratégico e tudo mais. É uma forma muito diferente de trabalhar. Eu nunca vi este tipo de forma de estar, porque acho que ainda é generalizado ver-se o advogado como um prestador de serviços e eu não me sinto isso, sinto-me um parceiro dos meus clientes. Da forma que consigo analisar o que estavas a dizer, é o que eu digo que é um parceiro de crescimento. Exatamente, um parceiro de crescimento. Que é normalmente o que eu gosto de me sentir também, porque se alguém chega, que eu de certeza que era o exemplo que estavas a dar, pelo menos estavas a pensar algo desse género, que alguém chega ao pé de ti com esta estrutura para este negócio e pedem-te apenas consultoria, ponto de exemplo. Sim. E tu olhas e pensas, isto é tão mais complexo, dá para fazer tanta coisa diferente, ganhar mais dinheiro que se eu estar-lhe a dar a dizer isto, que é o que ele precisa que eu quero ele neste momento, precisa. Ele vai estar a perder de ganhar tanto. E começas logo na tua cabeça, tipo, é como eu faço, eu ponho nos pés dele, que é, se fosse eu fazia isto, ou seja, tipo, a estruturar da melhor possível, se fosse o meu negócio, tinha que estruturar desta maneira, pelo menos, e começo logo a pensar, ou seja, a meu ver, isso é um parceiro de crescimento, porque estás a pensar no crescimento dele, sim, como se fosse o teu, e acaba por ser o teu no final também. E tu sentes que a pessoa valoriza? Que o cliente valoriza essa tua abordagem? Há uma curva de aprendizagem no início, porque vai depender de muito. Quase tudo depende da outra pessoa. Sim. A gente pensa sempre, o negócio não foi para a frente por causa de nós. Aquela pessoa não sei o quê, por causa que eu vesti-me daquela forma e a pessoa não... Sim.
é sempre quase do lado dele. É quase sempre do lado dele. Da maneira que eu vejo, independentemente das pessoas dizerem que não, é muitas coisas, não é que tu disseste mal ou estavas errada. É do lado dele. Porque é a experiência de... Ninguém te vê a ti como tu és. Toda a gente te vê a ti como eles são. Sim. Okay? Por isso, é quase sempre do lado dele, independentemente de estás a ajudar ou não estás a ajudar. O que eu quero dizer com isto é, já tive situações com clientes em que claramente, eu depois disse-lhes que claramente eles julgaram-nos a nós de convivência deles. Ou seja, aconteceu uma situação em que o cliente ficou chateado connosco. Então, mas porquê que fizeram isto e aquilo? Eu, calma, isto tinha sido tudo falado que ia ser feito assim. Aconteceu desta maneira. E eu expliquei-lhe o que aconteceu. Ele percebeu, ok, pensava que era assim de outra maneira. O que é que eu lhe digo? O senhor já de idade. O que é que eu lhe digo que aconteceu? Você já viveu muita coisa com pessoas erradas. Já está condicionado. E no momento em que aconteceu isto, você passou para o seu default. Que é aquelas pessoas que estão a tentar enganar. Que é o que de certeza que já lhe aconteceu na vida noutras situações. Nós não somos assim. Isto aconteceu porque nós já tínhamos explicado, está aqui no contrato, nós não conseguimos controlar aquilo que ele pensava que conseguimos controlar. Ele pensava que nós estávamos a tentar o enganar, de outras maneiras, não tinha a ver com o valor monetário, mas sim com o facto de ele não poder utilizar o imóvel, porque já tinha havido uma reserva. Ele pensava que as reservas já eram sob consulta, quando as reservas, quando nós temos, são instantâneas, a maior parte delas, a não ser situações específicas. Ele do género queria usar, mas já estava reservado. Ali um filme enorme, eu expliquei-lhe tudo. Ele percebeu e eu disse-lhe, mas você só partiu desse princípio porque já está estruturada a sua cabeça dessa maneira. Isto foi há 3 ou 4 anos atrás, nós continuamos a trabalhar juntos, porque ele percebeu que nós não fizemos nada de errado, a cabeça dele é que estava. O que acontece é, o que eu queria dizer é ele, não fomos nós que fizemos nada de errado. E se fosse outra pessoa, tinha percebido logo à primeira bem. Por isso é que eu digo, a maior parte das vezes, claro que nós erramos também, mas a maior parte das vezes é do outro lado. E aí a tua pergunta foi se eles dão valor. Há pessoas que vão dar valor à partida, há outros que vão pensar que mais uma vez alguém lhes está a tentar vender alguma coisa. Mas eu só queria tipo isto. Ok, mas se você fazer isto vai perder isto, nós podemos fazer isto, em vez de estruturar. São todos iguais. Não são todos iguais. Há pessoas que têm mais conhecimento, menos conhecimento, mais vontade, menos vontade. Vamos mesmo a terminar e vou dizer desta maneira, que é, eu normalmente digo isto assim, que é, e depois explico, que é, eu já ganhei na vida. E quando eu digo que já ganhei na vida, não é que estou Cristiano Ronaldo, nada disso. O que quer dizer é que eu já consigo escolher com quem trabalho. Claro. E se posso escolher com quem estou e com quem trabalho, estou bem. Já tive de trabalhar muitos anos sem querer trabalhar naquele sítio, mas precisava do dinheiro. Agora, a questão é essa que é, uma pessoa que está nessa posição, e uma pessoa que vai por bem, não vai fazer o bem para outra pessoa também. E se eu achar que eu não vou conseguir ajudar aquela pessoa, nem toco. Quando tu estás assim, quando vais receber um serviço de uma pessoa assim, estás super bem, porque não há erro. Se houver erro, foi só erro, não foi falta de vontade, não foi de querer fazer mal, simplesmente foi o conhecimento, falta um bocadinho ali, um bocadinho aqui. Agora, quando vamos com esta vontade que é, não vou pelo dinheiro, nesse aspecto sei que as coisas estão orientadas, vamos tentar ajudar, vamos tentar criar um parceiro a longo prazo. Exatamente. Vamos tentar criar uma relação duradoura com esse cliente. Tanto é que eu dou-te o exemplo de há bocado, não sei se ficou gravado ou não, um cliente de um imóvel que deu-nos trabalho mais do que aquilo que era necessário, que nós fizemos, o imóvel ficou fantástico e estava tipo de origem de há 30 ou 40 anos, nós nem pedimos dinheiro nenhum pela obra, pensamos só, obra de renovação, de redecoração, fizemos lá umas coisas, o que eu quero dizer foi paga a pintura, foi às partes. Sim. Nós não tivemos trabalho, não pedimos nada pelo nosso trabalho. Porquê? Porque depois íamos começar a trabalhar o imóvel a seguir, que é a maior parte que trabalhamos assim. Mas podíamos ter feito o mínimo, porque eles queriam fazer o mínimo. Sim. Toda a gente quer gastar, por norma, o menos possível. Nós, não, faça isto, nós demos as coisinhas todas, o apartamento é faturado que se farta. E agora é este cliente, que vende interruptores, mas tipo específicos, tipo cortiça e coisas do género, passou aquele cliente de referência daqueles 40 e tal imóveis. Que eu estava a tentar há bocado de exemplo. Ele é que deu o número de telefone, diz, olha, vou dar o número de telefone do senhor, tem 40 e tal apartamentos. Imóveis. E eu fui lá. Um exemplo de nós fomos para lá mais do que precisávamos de ir, fizemos mais do que precisávamos de fazer, sem estarmos a pedir dinheiro por isso, mesmo que tivéssemos pedido dinheiro, estava tudo bem, mas esse cliente que tornou-se de longa data, trouxe outro cliente que provavelmente vai-nos dar a nós 40 vezes a mais do que aquele deu. Mas estava tudo bem, porque eu não fiz a pensar nisso. Eu não fiz a pensar nisso. A gente fez porque achamos que era o correto. As pessoas eram simpáticas. Vai tudo isso. Se fosse uma pessoa difícil, nós escolhíamos. Pois. Se fosse uma pessoa... Não é, quando digo difícil, não é difícil no sentido de...
falar e discutirmos coisas. Não, uma pessoa tipo antipática, uma pessoa que... Pessoas de nariz empinado, uma pessoa que não fala contigo como se fosse um igual. Eu tipo, não consigo. Eu também não. Eu tipo, já foi. Independentemente do dinheiro que venha daquele lado, já foi. Eu estava a querer dizer que já foi. Há clientes que mais vale não ter. Pronto. E há dinheiro que mais vale não ganhar. Agora podíamos alongar bastante, não vamos? Obrigado. Obrigada. Foi um gosto estar aqui. Aprendo sempre imenso contigo. Igualmente. E qualquer dia vou lá conhecer os teus alojamentos locais no Algarve. Parece-me bem. Obrigado. Que top! Check. Aí. O que achaste deste episódio? Deixa nos comentários e já sabes, deixa o teu like, subscreve o canal e partilha este episódio para que mais pessoas possam aproveitar desta conversa. Até ao próximo episódio!